em um grande escritório, repleto de documentos. Mais rolos e papéis são jogados sobre uma mesa já transbordante. Rosalinda Salles congela, interrompendo sua tarefa, quando uma voz quebra o silêncio. O protagonista masculino, Cashin Artes, se inclina sobre ela com um sorriso presunçoso. Ele aponta que suas mãos pararam de se mover, perguntando de maneira zombeteira se ela tem tempo de sobra. O rosto de Rosalita se contorce em pura frustração. Ela tinha certeza de que havia reencarnado como a heroína da história. Então, como ela acabou sendo atormentada pelo único homem que tentou escapar? Como Rosela de Salis, a bela heroína do romance, ela esperava uma segunda vida pacífica e fácil. Mas ela esqueceu de um detalhe crucial. Esta era uma brutal história de amor, repleta de sofrimento. A protagonista original enfrentava constantes ameaças, desde ser capturada até ter sua vida colocada em risco. Um final feliz simplesmente não valia aquele tipo de pesadelo. Rosalita decidiu firmemente não aceitar esse destino. Ela fez um novo voto: nunca se envolver com o protagonista masculino e viver uma vida tranquila como uma nobre no campo. Sua perfeita e pacífica vida se despedaçou como vidro. Em um momento tudo estava bem, e no seguinte, estava tudo perdido. Sua mãe se aproximou, chorando, com um lenço de papel nas mãos. Ela se desculpou profusamente, explicando que o pior havia acontecido bem antes do baile de debutante de Rosalinda. A família estava completamente falida, assistindo sua casa ser despojada. Rosalita desabou em desespero. Ela não conseguia acreditar que uma minúscula mudança na história original realmente arruinara tudo. Deveria ter apenas usado seu conhecimento do futuro para ficar rica, em vez de tentar ser uma simples garota do campo. Rosalita sabia que não havia tempo para se afundar em autocompaixão. Com seu baile de debutante arruinado, ela se concentrou em um novo objetivo: ganhar dinheiro e quitar a dívida esmagadora de sua família. Logo, encontrou um anúncio de emprego promissor como assistente no escritório do segundo príncipe. Sua esperança se transformou em desespero quando percebeu que o príncipe era o próprio Cashin Artes. Ela se lembrou de como a heroína original enfrentava perigos de vida ou morte por causa dele. Apesar dos riscos aterrorizantes, Rosalita não tinha escolha. Ela precisava desesperadamente do dinheiro, e esta era sua única opção. Com sua inscrição enviada, Rosalita viajou para a capital naquele inverno. Em uma cruel reviravolta do destino, ela chegou no mesmo dia em que a heroína original chegou no romance. Ela entrou no escritório do segundo príncipe, o apropriadamente nomeado Palácio de Inverno, surpresa pela sua atmosfera acolhedora. Suas expectativas foram imediatamente confirmadas quando Cashin, sem sequer uma saudação, desafiou-a a provar suas habilidades na hora. Impávida, Rosalita já estava preparada para isso. Ela sabia que algo assim estava por vir desde o momento em que atravessou a porta. Em vez do teste difícil que esperava, Cashin a recebeu com um sorriso surpreendentemente caloroso. Ele disse que a entrevista era apenas uma formalidade, já que seu currículo era impressionante demais para ser ignorado. Rosalita ficou completamente pasma. Esse homem educado e encantador não se parecia em nada com o protagonista frio e insensível do romance. Ele lhe entregou o contrato de trabalho e seu queixo caiu. O salário era enorme. Vinha acompanhado de uma casa, uma empregada e outros benefícios incríveis. Rosalita, radiante com essa oferta inacreditável, aceitou imediatamente, agradecendo-lhe profusamente pela oportunidade. Cega pela boa sorte, ela não percebeu os sinais de alerta. Nunca parou para se perguntar por que era a única candidata para um emprego tão perfeito ou por que um poderoso príncipe estava sendo tão incomumente gentil. Ela estava completamente alheia ao fato de que Cashin a observava com um sorriso astuto e conhecedor o tempo todo. Um detalhe sobre o pagamento de horas extras lhe deu uma breve pausa, mas o salário incrível era tentador demais. Sem hesitar, pegou a pena e assinou seu nome neatamente, selando seu destino como sua nova ajudante. Um ano se passou e o emprego dos sonhos de Rosalita se transformou em um verdadeiro pesadelo. Ela estava enterrada sob uma montanha de papéis quando Cashin chamou seu nome. Com um sorriso deslumbrante, ele anunciou que às 6 horas começaria o tão esperado pagamento de horas extras. Internamente, Rosalita estava gritando, chamando-o de um verdadeiro demônio. Cashin captou seu olhar mortal e provocou-a por estar tão relaxada. Ela retrucou, alegando que estava apenas ajustando a gola dele. Ele apenas fez um gesto de escárnio, declarando que jamais cometeria um erro tão simples. Rosalita estava furiosa com a confiança arrogante de Cashin, mas quando ele de repente para e a observa, ela entra em pânico, perguntando-se se ele escutou seus pensamentos. Num instante, ele estava bem na sua frente, elevando seu queixo. Estupefata, ela gaguejou seu título. Ele sorriu, dizendo que deveria se preocupar mais com seu cabelo bagunçado do que com sua camisa perfeita. Depois, alisou uma mecha solta enquanto se afastava.
estava. Ela murmurou que a única boa qualidade dele era seu rosto. Então, ele soltou uma bomba. Haveria uma auditoria surpresa no dia seguinte, deixando-a absolutamente sem palavras. Cashin orientou Rosalita a se vestir adequadamente para a auditoria. Em seguida, abriu uma caixa de veludo. Dentro, havia uma tiara deslumbrante, brilhando com joias raras. Rosalita congelou, reconhecendo a infame peça que havia sido confiscada de outra família nobre. Um frio na barriga a invadiu ao entender seu plano. Usar essa tiara seria um insulto direto à aristocracia. Ela encarou o sorriso arrogante dele, gritando em sua mente que ele não estava apenas lhe dando um presente. Ele a estava usando para declarar guerra a seus inimigos. A carruagem chegou ao grande palácio de inverno. Rosalita saiu, forçada a usar a infame tiara. Ela estava deslumbrante, mas por dentro estava furiosa. Toda essa situação era um pesadelo. Ela não queria ir à auditoria em primeiro lugar, e agora Cashin a transformou em um alvo ambulante, com seu sorriso presunçoso ao seu lado. Ela se deu conta de que era o tiro de abertura na guerra dele contra a aristocracia. Eles se dirigiram ao tribunal cerimonial, o coração do poder imperial, onde todos os olhares nobres estariam voltados para ela. O tribunal cerimonial estava cheio de velhos abotoados e antiquados. Rosalita sabia que esses nobres estavam longe de ser cidadãos exemplares. Eles usavam seu status para embolsar subornos e gastavam tudo em luxos extravagantes. Eles são um grupo absolutamente insuportável. Julgam todos pela sua posição social, assim como Cashin, que a enfurece. Rosalita admite que ele tem uma boa qualidade. Ele avalia as pessoas pela sua habilidade, não pela sua posição social. Mas ela sabe que esses aristocratas a verão como nada mais do que a filha de um barão endividado. Ela se encolhe sob o peso do desprezo inevitável deles. Os sussurros da nobreza preenchem o ar, mas Rosalita está perdida em uma horrível percepção. A tiara na sua cabeça não é apenas uma joia qualquer. Ela foi confiscada de uma família nobre, desmantelada por evasão fiscal. Cashin a está fazendo usar bens roubados para zombar das próprias pessoas que ele está auditando. Ela o fuzila com o olhar, fervendo internamente com esse novo nível de tormento no trabalho. Ele apenas sorri, dizendo que ela não deve queimar um buraco nele com seu olhar. Tentando manter a calma, ela alega que está apenas cansada, mas sua mente grita com a impossibilidade de relaxar. Naquela cova de leões, Rosalita se lembra do personagem masculino original da história, Cashin Artes. No papel, ele era perfeito, atraente, um trabalhador brilhante e um mestre espadachim. Mas ela sabe que sua vida foi definida na dificuldade mais alta. Sua mãe morreu ao dar à luz e ele nasceu sem os característicos olhos azuis da família imperial. Por causa disso, sua madrasta, a imperatriz, o chamou de fracasso amaldiçoado. Ele foi incansavelmente atormentado pela corte. E até mesmo seu próprio pai, o imperador, o negligenciou completamente, deixando o jovem a se virar sozinho em um mundo de sombras. E como se a trama familiar não fosse ruim o suficiente, Cashin também teve que suportar constantes ameaças de morte e intrigas políticas. Assim que atingiu a maioridade, o mandaram para o campo de batalha para morrer. Rosalita se lembra do romance em que a heroína original se envolve com ele, e isso é um ponto de virada perigoso. Ela lança um olhar para ele e finalmente entende. Após uma vida tão brutal, não é surpresa que ele se tornasse um workaholic fora de controle. De repente, a carruagem dá uma sacudida e para. Cashin sorri, anunciando que chegaram ao tribunal cerimonial. Assim que entram, os sussurros começam imediatamente. Os nobres estão horrorizados, fofocando sobre a garota com a ousadia de usar uma tiara confiscada. Eles culpam Rosalita pelo comportamento agressivo de Cashin, alegando que ele tem feito inimigos desde que ela apareceu. Rosalita ouve cada palavra, mas mantém um sorriso estranho no rosto. Ela está absolutamente enfurecida. Como eles poderiam culpá-la? Ele já era assim muito antes de ela chegar. Ignorando-os, ela diz a Cashin que deveriam apenas fazer o trabalho e voltar para casa. Ele sorri, pensando consigo mesmo. Essa é a nossa Rosa. Cashin anuncia o início da auditoria, enquanto Rosalita pensa que ele é um total idiota. Ela não pode negar sua brutal eficiência. Ele imediatamente confronta um nobre suspeito, questionando os livros contábeis com fundos suspeitos. O oficial gagueja que Cashin está sendo desrespeitoso, mas o príncipe apenas exige acesso aos arquivos. Com um sorriso malicioso, Cashin revela que já encontrou evidências de apropriação indébita. Ele pergunta ao homem se ele quer ser responsabilizado agora, antes mesmo do início da verdadeira auditoria.
O nobre congela, absolutamente aterrorizado. Cashin ordena que o arquivo seja aberto, mas o nobre, em pânico, insiste que não pode. Com um sorriso ardiloso, Cashin volta sua atenção para Rosalinda. Ele diz a ela que a abra. Ela está completamente confusa, pensando que ele poderia fazer isso muito mais rápido. Ele aponta para a tiara dela, perguntando qual é o seu propósito, se não para este exato momento. De repente, ela entende. Este era seu plano mestre o tempo todo. Ele estava dando a ela a autoridade para se vingar de todos que a insultaram. Ele pergunta se ela quer descontar um pouco de raiva. Rosalita finge ignorância, mas Cashin se aproxima ainda mais, com um sorriso malicioso. Ele se inclina e sussurra uma oferta tentadora. 5 vezes o salário dela, apenas para abrir aquela única porta. Os olhos dela se alargam. O acordo é bom demais para se recusar. Sem pensar 2 vezes, ela marcha direito em direção ao nobre enfurecido. Ele grita, exigindo saber como ela se atreve a ignorá-lo. Com um sorriso convencido, Rosalita se vira e o lembra que sua autoridade vem diretamente do segundo príncipe. Ela não precisa ouvir uma única palavra que ele diz. Com um joinha maroto, Rosalita declara que só segue as ordens de Sua Alteza. O nobre explode em fúria, chamando-os de demônios do Palácio de Inverno. Rosalita para, lembrando que aquele era o famoso apelido de Cashin na história, e se pergunta como, pelo amor de Deus, isso se tornou plural. Deixando isso de lado, ela passa pelo oficial derrotado. Ela diz a ele que não importa o que ele a chame, com 5 vezes seu salário na linha por aquele único trabalho, um apelido bobo é a menor das suas preocupações. O nobre enfurecido grita, chamando-os de diabos do Palácio de Inverno. Cashin apenas sorri, comentando friamente que a reputação deles está alcançando novas alturas. Rosalita, por outro lado, está absolutamente mortificada. Ela não consegue acreditar que está sendo incluída em seu terrível apelido. Ela se lembra do romance, como a imperatriz primeiro usou aquele título para controlar Kaushan. Mais tarde, ele se tornou um símbolo de suas ações implacáveis para a heroína. Embora as coisas estejam se desenrolando de maneira semelhante, Rosalita sabe de uma coisa com certeza. Ela é quem está sendo moída até a poeira por esse diabo. Internamente gritando, Rosalita apenas quer que toda essa situação termine. Cashin, completamente indiferente ao novo apelido deles, sugere suavemente que voltem a trabalhar. Com um suspiro profundo, ela concorda, apenas querendo terminar a tarefa rapidamente. Eles mergulham em um arquivo empoeirado de 10 anos, imediatamente enterrados em montanhas de papéis. Cashin reclama sobre as condições terríveis dos arquivos. Rosalita comenta, percebendo que terá que ir até o palácio para organizar ainda mais documentos. Parece que vai ser um dia muito longo. Enquanto saem, Cashin provoca que sua preciosa ajudante ficará presa com horas extras. Rosalita imediatamente grita sua recusa, mas antes que possam discutir, são interrompidos por um Lord Gash enfurecido. Ele demanda furiosamente saber o que Cashin está pensando. Primeiro, inspecionando os arquivos sozinho, e agora, nomeando Rosalita como a chefe de auditoria do escritório de cerimônias. Ele aponta para ela, zombando que a filha de um barão mesquinho está completamente inapta para um papel tão prestigioso. Rosalita fica atordoada. Antes que ela consiga reagir, avança para se dirigir ao nobre em fúria. Ela lembra calmamente ao diretor que já havia dito que todas as reclamações devem ser apresentadas através de documentos formais. Furioso por ela ter se atrevido a interrompê-lo, Lord Gash grita com ela. Mas Rosalita não está recuando. Ela pergunta se ele teria agido assim se o Aide do primeiro príncipe estivesse em seu lugar. O Lord gagueja, atônito. Com um golpe final, Rosalita diz a ele que formalmente documente a diferença de status entre os ajudantes do príncipe. Com um sorriso devastador, ela promete revisar sua reclamação oficial. Lord Gash treme de fúria, completamente sem palavras. Tendo vencido a batalha, Rosalita se volta calmamente para Cashin e diz que é hora de ir. Enquanto caminham, ela escofe na ridicularidade de tudo isso, pensando que trabalha mais do que o Aide da primeira princesa, de qualquer forma. Cashin, silencioso até aquele momento, observa-a com uma expressão pensativa, antes de sugerir que eles vão para o Palácio de Inverno. Deixado em sua poeira, Lord Gash finalmente grita para que ela saiba seu lugar, mas Rosalita já se foi. Sentindo-se apenas cansada com o dia estressante que passou, Rosalita se prepara para tirar sua elegante tiara. Cashin de repente a para, chamando-a de um desperdício, e admitindo que achava que combinava bem com ela. Estupefata com o elogio, raro, sua confusão cresce quando sua expressão se torna séria. Ele pergunta se os insultos de Lord Gash a feriram. Antes que ela possa responder, ele se inclina impossivelmente perto, sussurrando que estava considerando dar-lhe uma compensação. Chocada pela proximidade repentina e pelo olhar intenso, o coração de Rosalita dispara em seu peito, deixando-a completamente atordoada e sem palavras.
Caxim sorri, esclarecendo que sua compensação é a recompensa financeira que ela tanto ama. O rosto de Rosalita queima com a cor vermelha. Ela sabe que ele está apenas brincando com ela, mas ainda fica nervosa sempre que vê seu rosto bonito. Com uma expressão fria, ele pergunta se ela não a quer. Toda a sua compostura se despedaça em um instante. Esquecendo de seu orgulho, ela grita que absolutamente quer o dinheiro. Mais tarde naquela noite, apesar do momento brincalhão, Rosalita se vê enterrada sob uma montanha de papéis, suspirando que acabou trabalhando até tarde novamente. Após mais uma noite longa, Caxim elogia Rosalita por seu bom trabalho e se oferece para levá-la para casa. Ela recusa alegremente, achando que um trabalhador como ele deve gastar esse tempo trabalhando. Mas ao se virar para sair, Caxim segura seu braço e a puxa para perto. Com um olhar sério, ele diz a ela para ter muito cuidado no caminho de casa. Antes que ela possa reagir, ele a proíbe até mesmo de pensar em caminhar. Completamente surpresa por sua intensidade repentina e preocupação, uma Rosalita, aturdida, concorda silenciosamente com sua exigência. Caxim intensifica sua preocupação, declarando que vai fazer os cavaleiros imperiais acompanharem sua carruagem. Rosalita fica perplexa com a medida extrema. Para um simples passeio de 10 minutos, ela despacha a preocupação com uma risada. Ela diz a ele para não se preocupar, perguntando o que poderia acontecer naquela noite. Sua confiança desaparece quando a carruagem é emboscada por bandidos armados, que exigem que ela seja entregue. Enquanto seu chofer ordena que ela permaneça dentro, uma horrível percepção atinge Rosalita. Ela está encarando os rostos de sequestradores. Exatamente o que Caxim a alertou. O plano está acontecendo. Em vez de entrar em pânico, Rosalita despreza a situação. Ela sabe exatamente quem enviou esses capangas, o diretor, e ela está furiosa com sua tentativa patética. Essa é sua chance de dar uma lição nele. Enquanto ordens são secretamente dadas para capturar os bandidos vivos, Rosalita já está pensando 5 passos à frente. A emboscada atrasou sua viagem para casa, o que significa uma coisa. Com chamas de determinação em seus olhos, ela percebe que essa é a oportunidade perfeita para trabalhar mais e exigir uma generosa hora extra. No dia seguinte, o caos irrompe no escritório de cerimônias. O diretor é levado à força por guardas, resmungando sobre sua posição prestigiosa. Mas Caxim não está disposto a ouvir. Com uma voz fria, ele aponta que o homem tem muito a dizer para alguém que tentou sequestrar sua assistente. Ele então declara que todos os outros oficiais corruptos também serão removidos. Rosalita se prepara para o drama inevitável. Mas então, um pensamento muito mais importante a consome. Se ela conseguir passar por hoje, a aguardada viagem de 3 dias estará à sua espera. E ela planeja passar todo o tempo em sua cama. Justo quando a mente de Rosalita se enche de visões de um tranquilo feriado, Caxim chama seu nome. Seu tom alegre imediatamente a deixa em alerta. As próximas palavras confirmam seus piores medos. Ele a ordena a comparecer ao baile imperial de final de ano. Ela está prestes a recusar, mas ele a oferece uma proposta irresistível. Seu bônus não será dobrado, mas sim triplicado. Além disso, ele fornecerá um vestido magnífico e joias, todos os quais serão dela para ficar. Os pensamentos sobre seu descanso relaxante desaparecem, substituídos pelo belo brilho do dinheiro. Claro, Rosalita não poderia recusar uma oferta como essa. Logo, a noite do baile imperial chega. Quando as grandes portas se abrem, um anunciador apresenta o príncipe Caxim Artis e a lady Rosalita Salis. A multidão murmura enquanto fazem sua grande entrada, uma imagem perfeita de nobreza. Mas por trás de sua elegante fachada, Rosalita é um monte de nervos. Este é seu primeiro evento da alta sociedade e ela está apavorada. Ela lança um olhar para Caxim, se perguntando por que ele parece tão confortável. O homem costuma evitar festas como a peste. Então seu comportamento calmo é seriamente suspeito. Caxim se inclina perto, dizendo a Rosalita que ela está deslumbrante. Cumprindo seu papel, ela o elogia de volta, mas internamente questiona sua atitude. Descontraída. Ele geralmente está miserável em festas. Com um sorriso genuíno, ele insiste que não está apenas sendo educado. De repente, Rosalita percebe que esse baile é uma oportunidade maciça. Ela tem sido menosprezada por anos. Como a garota que nunca teve um verdadeiro baile de debutantes, esta noite ela pode finalmente silenciar os críticos. Ela fará sua entrada oficial na alta sociedade ao cumprimentar a imperatriz ou outro membro da realeza de alta patente. Esta é a grande chance de Rosalita. Segundo os costumes, as mulheres cumprimentam a imperatriz, tornando isso o substituto perfeito para o debut que ela nunca teve. Com uma profunda e elegante reverência, ela e Caxim se apresentam ao casal real. O imperador reconhece Caxim, observando que já faz um tempo. Mas sua madrasta, a imperatriz, imediatamente lança uma cutucada verbal
verbal. Ela aponta a rara presença dele e pergunta se ele está desconfortável. Cashin desvia com suavidade, alegando que os importantes deveres do imperador simplesmente o mantiveram muito ocupado para frequentar festas, deixando-lhe pouco tempo para si mesmo. O retorno de Cashin é afiado. Ele afirma que, ao contrário de seu irmão, que tem tempo livre para festas, ele é simplesmente um indivíduo sem valores. Rosalita percebe que ele está devolvendo os próprios insultos da imperatriz diretamente em seu rosto. A imperatriz está furiosa, mas não pode reagir na frente do imperador. Trapped, ela muda de assunto, sugerindo que deveriam ouvir a apresentação de Rosalita em vez disso. Justo quando Rosalita se prepara para falar, Cashin a interrompe. Ele a apresenta ao imperador, não como sua noiva, mas simplesmente como sua ajudante, Lady Rosalita. Isso a coloca em uma posição desconfortável. Rosalita está atordoada. Cashin ignorou a imperatriz e a apresentou diretamente ao imperador, uma enorme quebra de etiqueta. A imperatriz treme de fúria silenciosa, incapaz de reagir. Então, Cashin vira a faca. Ele se volta para sua madrasta com um sorriso calmo e pede permissão para que Rosalita preste suas homenagens. A humilhação pública é clara. Finalmente, Rosalita percebe que ele a arrastou ali, especificamente para usá-la como uma peça contra a imperatriz. Vendo a tensão, o cansado imperador intervém, dando sua permissão para acabar com a silenciosa luta de poder. Com um sorriso astuto, Cashin justifica suas ações ao imperador. Ele elogia Rosalita como uma ajuda essencial, que ajuda a gerenciar o Palácio de Inverno. Então, ele solta uma bomba. Se ela desistir, ele terá que devolver metade de suas responsabilidades reais. A ameaça é clara. Reconhecendo o valor da pesada carga de trabalho de Cashin, o imperador cede. Ele permite que Rosalita preste suas homenagens, encerrando o tenso impasse. Ela faz seu cumprimento formal e o imperador a incentiva a continuar ajudando o príncipe, inadvertidamente aprendendo ainda mais nos jogos políticos de Cashin. Aliviada por ter sobrevivido ao seu debut, Rosalita se preocupa com a inevitável vingança da imperatriz. Enquanto se afastam, Cashin casualmente solta outra bomba. Ele lhe dá sua permissão oficial para recusar qualquer convocação da imperatriz. Rosalita está atordoada. Uma mera filha de barão não pode simplesmente ignorar um comando real. Mas Cashin é firme, chamando-a de sua preciosa ajudante e prometendo assumir toda a responsabilidade. Ele toca gentilmente seu cabelo, mas Rosalita sente uma nova ansiedade. Sua posição política já é tão frágil e ela não quer se tornar mais um fardo para ele. Cashin deixa Rosalita com um aviso brincalhão, dizendo a ela para não se deixar encantar por mais ninguém enquanto ele estiver ausente. A ansiedade dela toma conta. Ela está preocupada com a fúria da imperatriz, mas assume que tem algum tempo antes de uma confrontação. Pensando que finalmente pode relaxar, ela toma um gole de seu copo, mas sua paz é instantaneamente destruída quando uma dama de companhia severa aparece. A mensagem é simples e aterrorizante. A imperatriz a convocou. Rosalita fica completamente paralisada. A vingança veio, muito mais rápido do que ela jamais esperara. Rosalita é anunciada diante da imperatriz, esperando o pior, mas, ao invés de fúria, é recebida com um sorriso radiante. A imperatriz a agradece calorosamente por vir, deixando Rosalita completamente atordoada. Ela estava mentalmente se preparando para um tapa, não para essa recepção estranhamente amigável. A imperatriz diz para ela relaxar, colocando uma mão familiar em seu ombro. Então a conversa toma um rumo inesperado. Ela pergunta se é verdade que Rosalita vive à parte de seus pais por causa do trabalho. Rosalita confirma cautelosamente, percebendo que isso é apenas o começo da interrogação. A imperatriz finge simpatia, alegando que seu coração materno doeu ao ouvir sobre a situação de Rosalita. Ela então faz uma oferta inacreditável. Quer fornecer ajuda financeira à propriedade dos Salles. Rosalita fica completamente aturdida com essa bondade inesperada. Mais tarde, ela é confrontada por um Cashin sorridente, que pergunta brincando se ela gostou de deixá-lo esperando. Ele se queixa de ter esperado sozinho, mas Rosalita responde firmemente. Ela diz que ele poderia facilmente ter dançado com qualquer uma das outras damas que estavam desesperadamente competindo por sua atenção. Cashin segura delicadamente a mão de Rosalita, pressionando um suave beijo em sua luva. Ele declara que sua primeira dança deve ser com ela, especialmente porque ela se esforçou tanto para se vestir tão bem. Rosalita fica instantaneamente envergonhada. As suas frases sedutoras a lembram de todas as coisas que ele disse à heroína original do romance, fazendo-a corar contra a sua vontade. Antes que ela possa protestar,
gostar, ele a leva confiantemente para a pista de dança, puxando-a para a primeira dança da noite, conforme a música começa. Enquanto dançam, Cashion provoca Rosalita sobre seu comentário anterior, perguntando se foi uma alfinetada em suas roupas habituais. Ele então admite que, na verdade, acha os seus trajes simples e o cabelo solto bastante fofos. Esse elogio inesperado faz Rosalita corar intensamente. Ela pensa consigo mesma que essa versão de Cashion é nada parecida com o protagonista rabugento do romance. Ele é astuto como uma raposa. Cortando o momento, ele pergunta se ela pretende trabalhar para a Imperatriz. Rosalita, chocada, pergunta como ele sabia, e ele responde com um sorriso satisfeito que tem seus métodos. Rosalita retira a mão, chamando Cashion de maldoso por pensar que ela era uma pessoa tão fácil de manipular. Ela então expõe todo o plano da Imperatriz. Se Rosalita concordasse em espionar ele e os planos de Lika, as dívidas de sua família seriam completamente apagadas. O rosto de Cashion se endurece enquanto escuta. Ele revela que sua madrasta sempre o impediu de ter um ajudante, enquanto presenteava seu irmão com 5 deles. Mas então um leve sorriso aparece enquanto ele olha para Rosalita, dizendo a ela que, desde que chegou, tem ofuscado todos ao seu redor. Cashion continua explicando que, à medida que Rosalita provava suas habilidades, o imperador começou a confiar nele com tarefas mais importantes. Rosalita percebe que a Imperatriz foi completamente pega de surpresa, nunca considerando uma jovem de uma família menor uma ameaça. Cashion confirma isso, afirmando que ela simplesmente estava fora das calculações de sua madrasta. Ele então a olha intensamente, admitindo que, no mais, entanto, ele a viu de forma diferente desde o começo. Enquanto Rosalinda processa o chocante elogio, ele diz para que ela se orgulhe de sua própria confiança. A dança termina e ele finalmente pergunta por que ela recusou a tentadora oferta da Imperatriz. Rosalita hesita, incapaz de contar a ele a verdadeira razão pela qual recusou a Imperatriz. A verdade era simplesmente embaraçosa demais. A Imperatriz a ameaçara de casá-la com um nobre notoriamente desagradável e feio. Rosalita consegue imaginar Cashion rindo da sua situação, mas ele não está rindo. Na verdade, seu rosto fica frio e sério. Ele não consegue acreditar que sua madrasta tentaria empurrar alguém tão horrível para ela. É claro que Cashion sabe mais do que revela. À medida que a festa acaba, a carruagem deles espera do lado de fora, na noite nevada. No tranquilo trajeto de volta para casa, Rosalita adormece, com a cabeça apoiada no ombro de Cashion. Ela começa a sonhar com um Cashion mais jovem e despreocupado, cercado por flores. Ele sorri brilhantemente e a chama de Rosa, sussurrando que ela ainda é a única para ele. Mas outra voz chama seu nome, puxando-a do sonho. Os olhos de Rosalita se abrem rapidamente e ela se levanta em choque. Ela está encostada no verdadeiro Cashion. Ele a informa calmamente que ela finalmente está acordada, adivinhando que deve ter estado muito cansada. Ainda aturdida com seu estranho sonho sobre um Cashion mais jovem, Rosalita é trazida de volta à realidade pela voz dele. Ele diz que chegaram e que ela deve entrar. Mas antes que ela possa sair, ele solta uma bomba inesperada. A partir de agora, ele está lhe dando os 3 dias de licença que ela queria. Rosalita mal consegue conter sua empolgação. Um verdadeiro feriado, acordando em sua própria cama. Ela se entrega à sensação de uma doce e merecida pausa. Durante os próximos 3 dias, seu tempo finalmente é dela. Rosalind se espreguiça, pronta para um dia perfeito de folga. Ela pensa em escrever para os pais, visitar uma livraria, ou talvez apenas se jogar na cama. Mas sua preguiçosa manhã é despedaçada por uma batida repentina na porta. Confusa, ela encontra um mensageiro a esperando. Ele se desculpa pela interrupção e entrega um envelope com um selo de cera. É um convite formal solicitando sua presença no almoço da família Irenal amanhã. O rosto de Rosalita cai em absoluto horror. Os Irenal são a família daquele horrível nobre com quem a Imperatriz a ameaçou de se casar. Seu dia de folga está oficialmente arruinado. Rosalita invade o escritório de Cashion, abrindo as portas dramaticamente. Ele olha para cima de sua montanha de papelada, completamente impassível. Ele a provoca. Ela hesita, perguntando se realmente veio até o trabalho no seu dia de folga apenas para receber seu bônus. Embaraçada, ela murmura que é algo parecido com isso, mas Cashion vê através dela. Ele deduz corretamente que ela só está aqui para rejeitar o convite horrível para o almoço. Com um sorriso satisfeito, ele diz que ela se saiu bem e pode usá-lo como seu escudo sempre que precisar. Rosalita estremece, percebendo que acabou de desviar de uma enorme bala. Na história original, aquele almoço era uma armadilha.
A imperatriz usou-o para espalhar falsas notícias, forçando a original Rosalita a um noivado miserável com o filho do visconde. Ao olhar para trás, ela entende agora que conhecer a imperatriz foi o começo de todo o sofrimento da heroína. Mesmo quando o original Cashin tentou intervir e defendê-la, a imperatriz simplesmente o afastou, questionando por que ele se meteria nos assuntos pessoais de outra pessoa. Rosalita reflete sobre como o original Cashin era inútil, raramente protegendo a heroína. O atual Cashin se intromete, zombando do quão pouco a imperatriz conhece seus gostos. Ele lista suas verdadeiras paixões: álcool, carne, dinheiro e coisas brilhantes. Rosalita fica perplexa com a precisão com que essa raposa astuta a lê. Ela percebe que não pode continuar contornando esses problemas. Concordando com seu ponto implícito, ela forma um novo plano. Usará sua autoridade e conhecimento do romance para expor toda a família do Visconde. Alguns dias depois, a cena muda para a propriedade Irene Hall, na mansão do Visconde. A viscondessa está absolutamente furiosa. Ela brada que a filha de um barão sem dinheiro se atreveu a rejeitar seu convite. Ela planeja forçar o casamento, transformando Rosalita em uma serva da casa, enquanto busca uma amante adequada para seu filho. Para selar o acordo, ela enviará outro convite, desta vez com uma ameaça apoiada pelo nome da imperatriz. De repente, uma grande comoção irrompe do hall principal. Antes que a viscondessa possa reagir, Rosalita entra, acompanhada por cavaleiros imperiais. A dona da casa fica boquiaberta de choque. Rosalita declara calmamente que um mandado de busca e apreensão foi emitido para a propriedade, diretamente por ordem de Cashin. A viscondessa explode, questionando a sanidade de Rosalita e lembrando-a do arranjo matrimonial. Mas Rosalita não se deixa abalar. Lê uma lista de seus crimes: apropriação indébita, evasão fiscal e até fraude comercial. Estupefata, a viscondessa só pode se perguntar como ela sabia. Em um último esforço desesperado, ela clama, preocupada com o que essa investigação fará com seu filho, que serve como ajudante do primeiro príncipe no palácio de verão do primeiro príncipe. O filho do visconde grita por Prince Charlie enquanto é arrastado pelos cavaleiros. Ele clama que a situação é completamente injusta, mas seus apelos ficam sem resposta. O príncipe simplesmente observa com um sorriso divertido, comentando que Cashin vai metê-lo em problemas. Novamente, Cashin retribui o sorriso, sugerindo sarcasticamente que seu irmão contrate um ajudante diferente. Irritado, o príncipe reclama que seus outros assistentes o enchem de perguntas demais. Desinteressado pelo problema trivial, Kaishan diz ao irmão para se virar e prontamente se retira. O príncipe Charlie observa seu irmão sair, reclamando sobre o quão frio Cashin é por ter abandonado a refeição. O príncipe então se vira para seu próprio ajudante e admite que está com inveja, reclamando que também quer um assistente bonito. Alguns dias depois, Rosalita está em sua mesa revisando documentos oficiais. Os papéis confirmam a completa queda de seus antigos perseguidores. A família Viscount de Irenal foi completamente despojada de seu título de nobreza. Seu nome foi permanentemente apagado do registro. A tentativa de armá-la resultou na ruína total deles. Rosalita sente uma onda de satisfação. Denunciar a fraude comercial cedo foi um movimento genial, ao contrário do romance, onde isso causou uma enorme confusão. Além disso, isso colocou a imperatriz em apuros com o imperador, mas sua celebração é interrompida ao ver o jornal. A manchete grita que o diabo do Palácio de Inverno salvou o império, com uma foto dela. Ela perde completamente a compostura, exigindo saber por que recebeu esse título. Cashin apenas sorri de maneira despreocupada, sugerindo que a manchete deveria chamá-los de diabos. Rosalita sente uma onda de alívio, convencida de que finalmente pode ter um pouco de paz e tranquilidade. Mas suas esperanças são instantaneamente destruídas por uma visita inesperada. Um homem de cabelo castanho e sorriso charmoso a cumprimenta, mas ela imediatamente reconhece aqueles olhos roxos. É Caspian, disfarçado. Ele casualmente a convida para um encontro, deixando-a completamente atordoada. Para selar o acordo, ele oferece o triplo do pagamento por seu tempo. Quando ela reclama sobre quão injusto ele é, ele apenas sorri, afirmando que sempre é sincero com ela. Isso a deixa totalmente sem palavras. Rosalinda está empolgada achando que seus problemas acabaram, mas sua paz é de curta duração. Cashin, vestindo um disfarce de cabelo castanho, aparece de repente e se oferece para comprar qualquer coisa que ela queira da famosa joalheria Saphir. Ele então a convida suavemente para um encontro, deixando-a completamente aturdida. Ela tenta se acalmar, tentando se convencer de que está sendo influenciada apenas pela promessa de presentes caros. Apesar de seu debate interno, ela se vê aceitando sua mão estendida, suas bochechas corando enquanto ele a puxa para mais perto. Acontece que o chamado encontro de Cashin era, na verdade, relacionado ao trabalho. A missão deles era se infiltrar como um casal casado e inspecionar o centro comercial
comercial. Rosalita tenta manter a profissionalidade chamando-o de Vossa Alteza, mas ele imediatamente diz que isso não é permitido. Ele suavemente a lembra da história de cobertura, e isso finalmente faz sentido para ela. Mesmo sendo apenas um ato, ela fica completamente atrapalhada. Ela sabe que é por trabalho, mas ainda assim é impossível chamá-lo pelo primeiro nome. Rosalita entra em pânico, certa de que vai ser presa por insultar a família real. Mas Cashin não poderia se importar menos. Ele agarra sua mão, desviando sua atenção de volta para ele, para a missão deles disfarçada. Ele instrui suavemente que ela o chame pelo seu nome falso, Ian. Rosalita está totalmente desorientada. Ela nunca ouviu aquele nome antes, o que torna todo esse ato de marido falso ainda mais complicado. Sentir-se ainda mais bizarro. Ela deveria chamar o todo-poderoso Grão-Duque por algum nome aleatório, e o pensamento faz sua cabeça girar. O nome Ian parecia estranhamente familiar, mas Rosalita afastou essa ideia. Ela se preparou e finalmente o chamou pelo apelido, tentando estabelecer algumas regras. Ela o lembrou que estava trabalhando duro, e não queria que essa missão fosse muito exaustiva. Cashin ficou um pouco magoado, pensando que ela realmente tinha uma opinião baixa a seu respeito. Ele se inclinou para perto, um sorriso brincando em seus lábios, e perguntou o que fariam hoje, além de investigar o distrito. Ele não esperou ela responder, afirmando simplesmente que era também um encontro. Antes que ela pudesse pensar demais, Cashin se inclinou com um sorriso encantador. Ele sugeriu que, em vez de se preocupar, deveriam apenas aproveitar a compra, chamando-a de minha esposa. O título fez um choque percorrer Rosalita. Mesmo sabendo que era tudo uma farsa, ela não conseguiu evitar ser envolvida pelo momento. Eles passearam pelo distrito, olhando para os doces e explorando as lojas. Ele até a surpreendeu com um urso de pelúcia e, por um breve momento, ela esqueceu que tudo era falso. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. De volta à carruagem, Cashin questionou sua escolha. Ele perguntou se uma única caneta tinteiro era realmente suficiente para ela. Rosalita sorriu, confirmando que era perfeita. Ela explicou que, ao contrário dos outros presentes extravagantes, como relógios ou cerâmicas, que eram apenas decoração, essa caneta era algo que ela realmente poderia usar. Sua escolha prática deixou Cashin sem palavras, e ele admitiu que nunca conseguia entendê-la completamente. Privadamente, Rosalita se sentiu aliviada. Ela não queria que ele a entendesse muito bem. Ainda assim, ele sorriu, tocado por sua decisão simples e humilde. Cashin interpretou sua escolha modesta como um sinal de que ela queria vê-lo novamente. Rosalita ficou perplexa, internamente em pânico, porque ela só escolheu um presente por decência, já que tudo custava uma fortuna. Mas ao ver sua expressão suave, ela sentiu suas defesas derreterem. Talvez passar tempo com ele não fosse tão ruim. Ele sugeriu que fossem comer, e ela concordou com entusiasmo. Momentos depois, na carruagem, no entanto, a confusão a atingiu. Enquanto se afastavam da área de compras, ela percebeu com horror que haviam se esquecido completamente do verdadeiro motivo pelo qual estavam lá, a inspeção. Enquanto estavam de pé sob o céu noturno, Cashin comentou casualmente que o trabalho deles ainda não havia terminado. Isso mudou tudo para Rosalita. Ela o acusou de tê-la enganado, apontando que ele já havia abandonado seu disfarce. Eles não tinham feito nenhum trabalho real, apenas brincado o dia todo. Dominada pela culpa, ela declarou que não aceitaria pagamento. Ele simplesmente perguntou por quê, explicando que achava que ela ia gostar de um dia assim. Rosalita estava gritando internamente. Os presentes que ele lhe dera já valiam várias vezes seu salário. Quando ele perguntou se ela não havia gostado, ela teve que admitir que esse não era o problema. Confusa, Rosalita confessou que o problema era exatamente o oposto. O dia tinha sido agradável demais. Não parecia trabalho de jeito nenhum. Com um sorriso suave, Cashin explicou que essa era sua intenção. Ele só queria lhe dar algo além do trabalho, por uma mudança. Sua sinceridade a deixou sem palavras. Ele já havia dado tanto a ela, não se dava conta disso? Antes que ela pudesse reagir, ele gentilmente segurou seu rosto. Ao se inclinar, ele deu um suave beijo em sua bochecha. Isso deixou Rosalita congelada em um absoluto choque de rubor. Cashin calmamente disse que o beijo era um pagamento por outra ocasião. Isso fez Rosalita ficar uma confusa pilha de emoções. Sua mente estava a mil. Ele já tinha lhe comprado presentes caríssimos. Estava levando seu ato de casal casado fake um pouco a sério? Demais? Antes que ela pudesse processar qualquer coisa, ele chamou seu nome e soltou uma bomba. Ele perguntou casualmente se eles deveriam se noivar. Totalmente atônita, Rosalita mal podia acreditar no que ouvia. Com voz trêmula, ela balbuciou um fraco "O quê?" Com um sorriso confiante, Cashin repetiu sua chocante proposta, deixando-a completamente paralisada. Rosalita estava atordoada. Sua mente
mente tentava encontrar uma explicação. Ela disparou uma pergunta, perguntando se ele tinha um amante secreto que estava tentando impressionar. Seu dia inteiro era apenas um ensaio para outra pessoa? Sua mente voltou ao modo de sobrevivência e ela perguntou quando deveriam agendar essa nova tarefa. Mas Cashin apenas disse, honestamente, enquanto gentilmente segurava sua mão, que não tinha uma amante. Ele esclareceu que não estava perguntando sobre outra pessoa. Ele estava perguntando a ela, e olhando diretamente em seus olhos, declarou que queria que ele se engaged. Isso a deixou completamente sem palavras. Ainda recuperando-se da repentina proposta, Rosalita exigiu que ele explicasse o que estava acontecendo. Cashin apenas sorriu, perguntando de forma provocativa se sua tentativa de confissão não fez seu coração acelerar. Desconsiderando como uma brincadeira, ela pediu que ele falasse sério, embora secretamente admitisse que seu coração pulou uma batida. Deixando de lado o ato, Cashin concordou que ela estava certa. Então, ele revelou a verdade. Ele precisava de um disfarce. Sua madrasta, a imperatriz, estava tentando arranjar um casamento político para ele, com uma princesa do reino aliado. E esse noivado fake era sua única forma de escapar. A mente de Rosalita girou. Ela se lembrou desse plano de casamento político do romance original, mas estava acontecendo muito cedo. A história estava saindo completamente dos trilhos. Ela esclareceu suas intenções, perguntando se ele queria um noivado contratual. Ele confirmou de maneira tranquila seu palpite. Quando ela começou a protestar, pensando em quão complicado seria quebrar isso, Cashin a interrompeu. Ele apresentou suavemente um documento com um plano de pagamento insano, oferecendo uma fortuna em taxas e bônus, apenas para que ela atuasse como sua noiva. O valor exorbitante a deixou completamente atordoada. Sua mente disparou. O dinheiro que ele oferecia poderia quitar a dívida de sua família 5 anos antes do prazo. Mesmo assim, um noivado fake parecia um enorme risco. Ao perceber sua hesitação, Cashin ativou seu charme. Perguntou se a oferta não era suficiente. Ele insistiu que ela era a única que poderia salvá-lo daquela situação. Rosalita cedeu e concordou relutantemente. Satisfeito com sua sábia decisão, Cashin imediatamente pediu sua mão. Antes que ela pudesse reagir, ele a tomou e deslizou um deslumbrante anel em seu dedo, selando seu contrato. Rosalita fixou o olhar no anel impossivelmente brilhante. Agora, com um sorriso presunçoso, Cashin a chamou de grilhão para mantê-la ao seu lado. Ele disse que estava ansioso para trabalhar com ela. Ela estava internamente gritando. Quem dá um anel tão caro para um noivado falso? Antes que ela percebesse, o arranjo deles foi tornado público. A notícia do noivado explodiu pela capital. As manchetes dos jornais ficaram selvagens, chamando-os dramaticamente de os demônios do Palácio de Inverno. Unidos, eram o casal mais forte e pior, colocando todos os grandes negócios em alerta máximo. Cashin comentou friamente que as manchetes estavam chamativas. Rosalita concordou internamente, embora estivesse furiosa. A notícia do noivado deveria ser agradável, não desastrosa. Ainda assim, ela encontrou um lado positivo na novidade. Foi violentamente difamada como uma escada social. Desta vez, os rumores eram diferentes. Ao caminhar para o trabalho, ela ouviu pessoas cochichando que Cashin a havia forçado a isso. Não era ótimo, mas era melhor do que ser chamada de interesseira. Ao ver Cashin esperando com um sorriso, ela anunciou que era hora de entrar. Com o noivado agora público, Cashin decidiu que era hora de dar outro golpe em sua madrasta, a imperatriz. Eles chegaram ao palácio para uma reunião formal com ela e o imperador. Como ele esperava, a imperatriz estava absolutamente furiosa. Ela explodiu, gritando que suas ações eram inaceitáveis. Ela exigiu saber por que ele havia contornado todos os procedimentos para anunciar um noivado nos jornais. O que mais a enfureceu foi sua escolha, a filha de um barão, cuja família estava completamente afundada em dívidas. Chamando isso de uma desgraça para a família imperial, a imperatriz continuou sua explosão, gritando que esse noivado ofendia não apenas a família deles, mas um reino aliado inteiro. Assim que ela começou a se exaltar, o imperador a interrompeu com um único comando frio, ordenando que parasse. Ele então soltou uma bomba. Nunca teve a intenção de enviar Cashin para um casamento político. A imperatriz ficou atônita, tentando explicar que suas tramas eram para o próprio bem de Cashin, mas o imperador não se importou. Ele afirmou firmemente que não enviaria Cashin, especialmente quando outro príncipe poderia ir em seu lugar. O imperador repreendeu a imperatriz dizendo a ela que se contivesse. Ele tinha um plano diferente para o reino aliado. Enviaria o terceiro príncipe. O rosto da imperatriz ficou pálido de choque. Rosalita percebeu que isso era um golpe devastador. O terceiro príncipe
príncipe era o filho biológico querido da imperatriz. Todo o seu esquema havia fracassado espetacularmente. Com um sorriso presunçoso, Cashin parabenizou sarcasticamente sua madrasta. Ele comentou que ela deveria estar emocionada por ter seu próprio filho escolhido para uma posição tão excelente. A imperatriz o encarou, totalmente derrotada por seu contra-ataque. Com sua vitória garantida, Cashin anunciou que era hora de partir. Ele declarou que, como tudo estava resolvido e tinham a bênção do imperador, deveriam se retirar. Afinal, ele comentou com um olhar amoroso. Estavam no meio de seus dias mais felizes. À medida que as pesadas portas se fechavam atrás deles, Rosalita estava em choque. Ela nunca imaginou que o imperador tomaria o lado deles tão claramente. Perguntou-se o que ele havia feito. Cashin sorriu, explicando que havia simplesmente enviado centenas de páginas de documentos de transferência. Aqueles papéis provavam o quanto ele era indispensável para o império. Rosalita ficou agitada apenas ao ouvir sobre a montanha de trabalho. Ela questionou por que ele precisava até mesmo de um contrato de noivado, se poderia superar seus inimigos tão facilmente. Mas Cashin se tornou sério. Ele revelou a real ameaça. Uma mulher chamada Wilhelmina Lopes. Ela era a filha de um poderoso duque e estava retornando ao império. Ele perguntou se ela agora entendia por que seu arranjo era tão crucial. Rosalita congelou. Ela lembrava muito bem daquele nome. Wilhelmina era a vilã da história original, uma mulher cuja obsessão ciumenta por Cashin a fazia atormentar a heroína incessantemente. A mente de Rosalita acelerou. Wilhelmina Lopes, a vilã da história original. No romance, ela era a mulher ciumenta que perseguia obsessivamente Cashin e atormentava a heroína. A família dela e a imperatriz desaprovavam seus sentimentos, enviando-a para uma academia no exterior, na esperança de que ela mudasse. Mas Rosalita sabia que isso era uma ilusão. Uma garota assim nunca muda. Como conhecia o futuro, não estava preocupada por si mesma. Em vez disso, disse calmamente a Cashin que as coisas estavam prestes a ficar muito difíceis para ele. Por um tempo, Cashin, com ares de superioridade, perguntou se ela agora entendia por que seu noivado era tão crítico. Ele então mencionou, casualmente, o nome Vilma, fazendo Rosalita estremecer. Ele sorriu, questionando sua reação estranha e explicando inocentemente que era apenas um apelido de Wilhelmina. Mas a mente de Rosalita trabalhava a 1000 por hora. A maneira como ele disse isso fez parecer que ele estava falando diretamente com ela. Ela se preocupou se ele poderia ter descoberto algo. Então Cashin deu o golpe final. Ele revelou que Wilma não era apenas um apelido da vilã, insinuando outra conexão chocante. O mundo de... Rosalita parou. Vilma não era apenas um apelido da vilã. Era o nome que ela usava quando conheceu Cashin na infância. Ela tentara evitá-lo. Mas seu primeiro encontro foi uma questão de vida ou morte. Para esconder sua identidade, ela se disfarçou para se parecer com Lady Wilhelmina. Agora sua mente corria. Não havia como ele a reconhecer de lá. Havia? Enquanto ela estava congelada, Cashin se virou com um sorriso, perguntando por que ela o estava encarando com aquele rosto tão fofo. Internamente, ela gritava sobre o quão irritante Cashin era. Rosalita tentava esquecer o incidente. Alguns dias depois, ela estava de volta ao modo de trabalho, entregando um relatório político. Ela informou a Cashin que a imperatriz havia gasto imprudentemente os fundos do Tesouro Nacional. Mas Cashin apenas sorriu, explicando que ela provavelmente estava estressada com o próximo casamento do terceiro príncipe. Com um sorriso malicioso, comentou que deveriam agradecer à imperatriz por lhes dar a munição perfeita para usar contra ela. Em seguida, ele entregou a Rosalita uma pilha de documentos, elogiando seu trabalho e enviando-a para sua próxima tarefa. Enterrada sob uma montanha de papéis, Rosalita sentia que estava tendo o pior dia de todos. Ela suspirou, aceitando que sair do trabalho a tempo era apenas uma fantasia. Enquanto caminhava pelo grande corredor, uma voz aguda e brilhante chamou repentinamente. Pedindo que ela parasse por um momento, Rosalita congelou. Reconhecendo a voz instantaneamente, virou-se para encontrar a infame Lady Wilhelmina, a vilã original do romance. Percebendo que ela já estava de volta, Rosalita colocou uma expressão polida e perguntou como poderia ajudá-la. Wilhelmina se ofendeu com a pergunta. Ela respondeu, afirmando que nunca poderia estar perdida, se gabando de que conhecia o palácio como a palma da própria mão. Rosalita, calmamente, pediu desculpas, explicando que só havia chamado porque ouvira que Wilhelmina tinha retornado. Agindo de forma superior, Wilhelmina chamou Rosalita de rude, mas decidiu deixar passar desta vez. Internamente, Rosalita achava a vilã surpreendentemente fofa. Wilhelmina, crescendo desconfiada, exigiu saber como Rosalita a reconhecera. Com um sorriso agradável, Rosalita explicou que todos conheciam a famosa Lady Lopes,
acrescentando que havia outro motivo. Rosalita comentou que simplesmente não conseguia imaginar alguém com cabelos lilás tão lindos. O súbito elogio deixou Willamina completamente atordoada, corando furiosamente. Ela alertou Rosalita para não pensar que bajulações funcionariam com ela. Internamente, Rosalita achava a vilã adorável. Willamina apontou o dedo e declarou que nunca desistiria, dizendo a Rosalita para apenas esperar e ver antes de sair em um rompante. Ao sair, Rosalita acenou, divertindo-se que Willamina esqueceu de mencionar o que exatamente estava lutando. Lembrou-se de que até mesmo as trollagens de Willamina não se comparavam à crueldade da Imperatriz. Rosalita refletiu que as ações de Willamina eram apenas travessuras infantis, todas originadas de uma falta de amor. No romance, sua família a via apenas como um peão para um casamento político. Quando se apaixonou por Cashin, sua reputação despencou, arruinando um potencial noivado com o primeiro príncipe. Tendo perdido seu valor, foi incriminada pela Imperatriz e exilada. Rosalita achou seu destino trágico. Ela não poderia ficar parada e assistir isso acontecer novamente, prometendo que desta vez seria ela a cuidar de Willamina. Apesar de seu voto de proteção, o plano de Rosalita estava falhando. Ela se via constantemente preocupado com a outra garota, mas cada gesto de bondade era recebido com desconfiança. Quando Rosalita a convidou para compartilhar uma refeição, uma Willamina atordoada insistiu que não estava solitária, antes de sair correndo. Quanto mais gentil Rosalita era, mais ela era evitada. Seus pensamentos foram interrompidos por Cashin, que de repente declarou que estava sentindo ciúmes. Ele ouvira que ela estava prestando muita atenção à Lady Willamina e achava que ela deveria se concentrar nele, em vez disso. Rosalita dispensou os ciúmes de Cashin, pensando que forçar elogios era apenas assédio. Além disso, Willamina era realmente fofa. Ela não esperava que a garota entendesse sua bondade, mas o que aconteceu a seguir no banquete a deixou sem palavras. Um copo de vinho foi atirado em sua direção. Willamina, de repente, saltou na frente, tomando o golpe para si. A multidão ofegou com a exibição chocante. Rosalita pôde apenas olhar em total descrença, sua mente completamente em branco. Ela estava completamente perplexa. As to why a história da vilã havia acabado de protegê-la, a multidão irrompeu em sussurros. Willamina ficou paralisada. Seu vestido roxo estava encharcado de vinho tinto. Para entender isso, precisamos voltar algumas horas, ao início do grande banquete real. Era uma festa de boas-vindas para uma princesa, e Rosalita havia chegado com Cashin ao seu lado. Desta vez, Rosalita chegou ao grande banquete apoiada no braço de Cashin, não como filha de um barão, mas como sua noiva oficial. Ela não pôde deixar de notar o quão extravagante tudo era, desde seu vestido até as joias brilhantes. O poder de seu novo título era imenso, mas seu bom humor azedou quando Cashin perguntou por que ela parecia tão chateada. Ela ruminava em silêncio, lembrando-se de seu contrato. Ele deveria fornecer a ela itens para usar como sua noiva. Então por que raios? Ela estava usando o colar inestimável que pertenceu à sua mãe, a falecida imperatriz. Rosalita disse a ele para parar de ser absurdo, mas Cashin insistiu. Ele afirmou que sua falecida mãe, a imperatriz, teria querido que ela ficasse com o colar. Rosalita ficou atônita. Sua mente corria para desvendar seu verdadeiro motivo. Ela não poderia ser apanhada em sua teia. Decidiu que estava apenas pegando o item precioso emprestado até o fim do contrato. Cashin a chamou de dura, antes de revelar sua verdadeira missão para a noite: separar-se para reunir informações e delatar os nobres. Após concordar, Rosalita se viu parada sozinha e nervosa no meio do grande salão. Sua missão estava um total fracasso. Com sua reputação como a demoníaca do Palácio de Inverno, todos os nobres na sala a evitavam ativamente. Conseguir informações estava provando ser impossível quando ninguém se aproximava. Justo quando estava prestes a desistir, outra nobre se aproximou com um copo, chamando seu nome. Mas antes que Rosalita pudesse reagir, uma mão disparou e atingiu o copo, fazendo toda a bebida voar. O líquido não caiu sobre ela, mas diretamente sobre Willamina, que de repente apareceu à sua frente. Rosalita ficou paralisada, completamente atônita e ensopada. Willamina exigiu uma explicação. A nobre presunçosa gaguejou, admitindo que só estava tentando ensinar uma lição a Rosalita sobre seu lugar. A expressão de Willamina se endureceu. Ela friamente lembrou à mulher que aquela era uma festa para convidados respeitáveis. Se a filha de um conde sentia que poderia educar a filha de um barão, então Willamina, filha de um duque, faria o mesmo. Ela pegou um copo cheio de vinho e, em um único movimento ágil, deu à mulher um gostinho de sua própria medicina bem no rosto. A nobre envergonhada ficou paralisada, em choque, com vinho escorrendo pelo rosto. Mas Willamina não havia terminado com seu golpe de poder. Ignorando a agora silenciosa bully, de repente, agarrou Rosalita pelo braço. Antes que nossa garota pudesse perguntar o que estava acontecendo, Willamina
começou a arrastá-la para longe da cena. A agressora original desabou no chão, em um montinho de humilhação, enquanto a multidão apenas observava. Pegas na tempestade, Rosalita foi ajudada, sem saber aonde estava indo. Willamina a arrastou por um corredor tranquilo. Olha, completamente exausta pela provação, Rosalita, no entanto, ficou incrivelmente tocada. Ela sabia que Willamina era a vilã principal do romance. Normalmente, agindo de forma fofa, mas distante, Willamina acabara de mostrar um lado surpreendentemente legal e carismático. Rosalita não conseguia acreditar que ela tinha ido tão longe só por causa dela. Encontrando sua voz, agradeceu sinceramente a Willamina por salvá-la de problemas. Estupefata com a genuína gratidão, Willamina paralisou. Seus olhos se arregalaram em choque, e para a completa confusão de Rosalita, começaram a se encher de lágrimas. Desprezando os agradecimentos, Willamina disse a Rosalita que não havia necessidade de retribuição. Mas então, ela sugeriu nervosamente que se Rosalita estava realmente grata, elas deveriam tomar chá juntas. Ela até puxou a carta da vantagem, lembrando a Rosalita que, como noiva de Cassim, ela não poderia recusar. Feliz em se aproximar da vilã do romance, Rosalita concordou ansiosamente. Infelizmente, mais tarde, ela foi sobrecarregada com uma quantidade insana de trabalho e teve que faltar à festa do chá, o que a deixou completamente deprimida. Essa carga de trabalho repentina foi toda porque a princesa Alexis havia chegado cedo para se preparar para seu casamento de estado. Os preparativos diplomáticos eram um completo pesadelo, deixando Rosalita completamente exausta. Ela estava tão sobrecarregada que não conseguia nem encontrar tempo para almoçar. Enquanto apressava-se pelo palácio, uma voz de repente chamou-a, dizendo para esperar. Rosalita se virou e, para sua surpresa, era a princesa Alexis. A princesa a identificou corretamente como a noiva do segundo príncipe. Ao vê-la naquela hora, Alexis deu uma piscadela charmosa e a convidou para almoçar. Estupefata com a proposta repentina, Rosalita ficou sem palavras. No instante seguinte, ela estava sentada em frente à princesa dentro do palácio da terceira princesa. A princesa Alexis perguntou como Rosalita estava, gostando da refeição. Jogando seguro, Rosalita elogiou o palácio da terceira princesa, dizendo que era lindo. Alexis sorriu, concordando que tal beleza combinava perfeitamente com Rosalita. Completamente confusa com o elogio estranho, Rosalita perguntou o que queria dizer. A princesa inclinou-se, sorrindo com satisfação, revelando que já havia investigado Rosalita. Então, soltou uma bomba. Acreditava que Cassim estava tão encantado pela beleza de Rosalita que foi forçado a propor. Rosalita ficou sem palavras, se perguntando que tipo de boato selvagem era esse. Ela disfarçou, dizendo que era um total mal-entendido, mas a princesa Alexis não estava acreditando. A princesa deixou tudo claro e simples. Se Cassim não estivesse completamente hipnotizado pelo rosto dela, por que mais ele ficaria noivo da filha de uma família arruinada? Colocada na parede, Rosalita declarou orgulhosamente que era por causa de suas habilidades e capacidades. A princesa ridicularizou. Claramente não. Convencida. Mudando de tática, convidou Rosalita para ir a algum lugar com ela. Antes que Rosalita pudesse processar para onde estavam indo, elas chegaram ao Palácio de Inverno, exatamente quando Cassim foi anunciado. A princesa Alexis cumprimentou Cassim com um grande sorriso, perguntando ousadamente se podia emprestar Lady Rosalita. Rosalita estava completamente pasma. Enquanto o rosto de Cassim imediatamente escurecia ao ler o pedido formal, ele murmurou que parecia que sua noiva havia encantado alguém. Subitamente, ele se levantou e caminhou em direção a eles. Antes que Rosalita pudesse reagir, ele a puxou para seus braços. Inclinando-se perto, ele questionou o que deveria fazer para mantê-la só para si. Completamente confusa pela exibição possessiva, Rosalita só conseguiu chamá-lo de injusto. Confusa, Rosalita se lembrou de atuar como uma noiva amorosa, já que a princesa estava assistindo. Vendo a exibição deles, a princesa Alexis riu, dizendo que se sentia como uma vilã. Ela esclareceu que não estava tentando roubar sua noiva, mas então fez uma proposta ousada. Eles deveriam trocar de assistentes por um mês. A princesa explicou que se pode julgar o caráter de uma pessoa pela forma como trata aqueles que estão mais próximos. Ao interpretar o silêncio estupefato de Cassim como uma concordância, ela anunciou que levaria Rosalita embora no dia seguinte e saiu da sala. A troca de assistentes oficialmente começava, e Rosalita já estava repleta de arrependimento. Trabalhar para a princesa não era nada fácil, tudo graças a um de seus outros ajudantes, o jovem Lord Gash. Ele constantemente provocava brigas bobas, derrubando uma tinteiro e depois culpando-a pela bagunça. Rosalita sabia que ele fazia isso de propósito. Aparentemente, Lord Gash estava totalmente apaixonado pela Rosalita original, e uma vez a viu compartilhando um momento terno com Cassim. Agora ele estava despejando toda a sua frustração ciumenta sobre ela.
dela. Enquanto isso, do lado de Cashin na troca de assistentes, as coisas também estavam complicadas. Sua assistente temporária, a Mina, achava que ele parecia completamente exausto. Mais tarde, quando Rosalita o visitou, Cashin agradeceu por ela ter vindo, apesar de suas próprias dificuldades. Ela respondeu que simplesmente queria adiantar o trabalho e ganhar um pagamento extra. Com um sorriso suave, Cashin de repente se levantou de sua mesa e caminhou em direção a ela. Ele gentilmente segurou seu pulso, pedindo para ver seu braço por um momento. Rosalita ficou completamente perplexa com seu pedido repentino e estranho. Rosalita percebeu que a pulseira em seu pulso era mágica, o que explicava por que ela estava tão exausta. A intuição de Cashin era assustadoramente afiada. Ele já havia notado que ela estava cansada e perguntou o que havia de errado. Rosalita finalmente admitiu que Lord Gash estava tornando sua vida difícil. Cashin não ficou surpreso, mas a alertou que as coisas só iriam piorar. Ele então soltou uma bomba. Gash teve recentemente uma reunião secreta com a Imperatriz. Seu objetivo final é se tornar o consorte da princesa, e ele está usando a Imperatriz para chegar lá. Rosalita apenas respondia de forma neutra, lembrando-se do tipo da princesa, bonita e burra. Rosalita disse a Cashin que se ele estivesse noivo da princesa, seria dispensado em pouco tempo. Com um sorriso, satisfeito, Cashin respondeu que sempre se considerou bastante bonito. Ele se inclinou perto, encostando-a em sua cadeira e perguntando se ela não concordava. Completamente atordoada pela proximidade de seu rosto, Rosalita gaguejou que ele era, claro, muito lindo. Antes que ela pudesse processar suas próprias palavras, Cashin sorriu, segurou suavemente seu queixo e deu um leve beijo em sua bochecha. Leaving Rosalita completamente congelada de choque, Cashin se afastou. Ele declarou de forma provocativa que, como Rose gostava de coisas bonitas, ele teria que se esforçar ainda mais. Ele lhe lançou um aceno confiante, dizendo que contava com ela como sua noiva a partir de agora. Ainda atordoada, Rosalita simplesmente concordou. No dia seguinte, no palácio de Dawn, ela estava andando por um corredor quando uma voz aguda ordenou que ela parasse. Era Lord Gash bloqueando seu caminho, com Wilhelmina ao seu lado. Os olhos de Rosalita se endureceram. O aviso de Cashin estava se concretizando. Compondo-se, ela perguntou calmamente o que ele queria. Lord Gash a acusou com raiva de se fazer de inocente, alegando que ela se encontrava com Cashin todas as noites para revelar segredos do reino. Mas Rosalita apenas sorriu, percebendo que isso era obra da Imperatriz. Ela mudou completamente o jogo, perguntando calmamente se ele não era o que estava se encontrando secretamente com a Imperatriz. Gash ficou completamente atordoado. Ela então se perguntou em voz alta como a princesa Lexi se sentiria sobre suas negociações secretas. A ameaça teve efeito instantâneo. Gash caiu de joelhos implorando para que ela ficasse em silêncio. Mas com um sorriso astuto, Rosalita decidiu que não poderia deixar as ameaças dele passarem. Enquanto Lord Gash fugia, Rosalita refletiu sobre a situação. Sua tola acusação quase causou um grande incidente internacional. Nesse momento, uma voz de uma porta próxima perguntou se ela havia ouvido tudo. Era o príncipe Charlie, e ele confirmou que estava ouvindo o tempo todo. Ele elogiou suas impressionantes habilidades, dizendo que ela realmente vivia de acordo com seu título. Assim, de repente, a princesa Alexis apareceu com um sorriso astuto. Ela olhou para Rosalita com um novo respeito e perguntou se seu próximo alvo era a Imperatriz. A princesa Alexis sorriu, indo direto ao ponto. Ela perguntou a Rosalita se seu próximo alvo era a Imperatriz. A princesa explicou sua filosofia impiedosa. Quando um inimigo revela sua fraqueza, você a agarra e não solta. Ela queria informações sobre sua futura sogra e Lord Gash, planejando derrubá-los juntos e prometendo uma recompensa satisfatória. Ela esperou por uma resposta. Rosalita aceitou o acordo, inquieta com como os olhos intensos da princesa eram parecidos com os de Cashin e tão aterrorizantes. Lord Gash, ansioso, encontrou-se com uma figura misteriosa encapuzada, furioso por ter sido convocado. Ao perceber que era a Imperatriz, ele se desculpou e foi direto ao ponto. A princesa Alexis estava prestes a descobrir seu acordo secreto. A Imperatriz, completamente impassível, perguntou friamente se havia alguma prova de sua reunião. Lembrando-se do aviso de Rosalita sobre sua falta de vergonha, Gash revelou seu trunfo. Ele apresentou uma presilha de cabelo, explicando que um servo havia testemunhado tudo e estava se preparando para reportar. As mesas haviam virado repentinamente e agora ele detinha todo o poder. Lord Gash armou sua armadilha, alegando que a testemunha não apenas os viu, mas também ouviu a Imperatriz ordenar que ele se livrasse de Rosalita. Em seguida, ele apresentou sua última peça de evidência, um dispositivo mágico que supostamente gravou toda a conversa. Furiosa e encurralada, a Imperatriz exigiu saber o que ele queria.
Gash celebrou internamente. Essa era exatamente a reação que Rosalita havia previsto. Em um flashback, ela explicou seu plano: fazer a Imperatriz entrar em pânico e, ao mesmo tempo, registrar sua reação desesperada para conseguir provas reais, criando uma vantagem mútua. Gash, no entanto, planejava secretamente trair Rosalita e manter o poder para si. Lord Gash ofereceu cuidar pessoalmente de Rosalita e do servo. Em troca, lembrou a Imperatriz de sua promessa de torná-lo consorte da princesa, Alexis. Justamente quando ela concordou relutantemente, uma voz furiosa cortou a noite, perguntando o que ela queria. Para seu horror, o príncipe herdeiro e a princesa Alexis emergiram dos arbustos, tendo ouvido tudo. O príncipe confrontou sua mãe com raiva por interferir, pegando-a em flagrante e tentando arranjar parceiros às suas costas. Enquanto ele gritava que Alexis deveria amá-lo apenas, a imperatriz em pânico colocou a mão sobre a boca dele. De repente, outro homem saiu das sombras, silenciando a todos. Ele disse a Lord Gash que, embora achasse sua pequena performance encantadora, aquele comportamento era inaceitável. Então, revelou um dispositivo mágico de gravação, o verdadeiro. O rosto de Gash esmoreceu ao perceber que a diabólica Rosalita o havia enganado perfeitamente. Assumindo o controle, o recém-chegado agarrou casualmente o atônito príncipe herdeiro, sugerindo que os quatro continuassem sua conversa bagunçada em um lugar mais privado. Observando de longe, Rosalita desejou que o príncipe tivesse revelado ainda mais os segredos sujos da imperatriz. Atraindo-se para perto, Cashin provocou Rosalita, chamando de uma pena e observando que ela pede muito. Sem se incomodar, ela simplesmente afirmou valorizar a eficiência. Advertiu-o de que apressar as coisas pode arruinar tudo, mas Cashin devolveu suas palavras, perguntando se ela se lembrava de ter dado aquele mesmo conselho a ele. Rosalita ficou atônita, sem se recordar disso. Ele então lançou uma bomba. Este templo é onde a imperatriz tem escondido seus ativos secretos. Ele admitiu que estava procurando uma maneira de expô-los, assumindo que a princesa Alexis também estivesse investigando. Cashin sorriu, revelando seu plano mestre. Ao expor a localização secreta, a imperatriz ficaria tão nervosa que acabaria cometendo um erro. Rosalita concordou, acrescentando que, com a princesa Alexis agora envolvida, eles poderiam atacar a imperatriz de múltiplas frentes. Impressionado, Cashin perguntou quando. Ela planejou tudo isso percebendo que ela até previu seu movimento contra Lord Gash. Rosalita admitiu que seu esquema começou no momento em que Alexis a levou embora. Ela explicou que a gentil princesa era o escudo perfeito, e agora o príncipe herdeiro se tornaria sua espada. De repente, o rosto de Rosalita corou de frustração. Ela exigiu saber por que ele a manteve no escuro, apontando que sempre reporta tudo a ele. Com uma expressão de dor, percebeu que era a única que pensava que eram verdadeiros parceiros, compartilhando tudo. Ao ouvir isso, Cashin pediu desculpas em voz baixa. Então, puxou-a para um abraço apertado de repente. Ele explicou que apenas queria que ela tivesse um pequeno descanso de seus jogos perigosos, sabendo que, ao contrário da princesa, ele nunca poderá oferecer a ela um verdadeiro lugar para descansar. Rosalinda insiste que não é fraca o suficiente para que ele se preocupe. Ela o lembra que ele a contratou porque precisa dela ao seu lado. Então, ele deveria confiar que ela consegue lidar com as coisas. A expressão séria de Cashin se quebra em um sorriso. Ele pergunta, em tom de brincadeira, se isso significa que ela vai assumir a responsabilidade por ele pelo resto da vida. Rosalita fica completamente sem palavras com a sua piada. Depois que o plano deles é definido, tudo corre bem. Lord Gash é rapidamente enviado de volta para casa, e a imperatriz finalmente enfrenta consequências por seus negócios obscuros com o ajudante deles. Estressado, Cashin desliza um envelope vermelho selado em direção a Rosalita, declarando que é para ela. Confusa, ela pergunta o que ele quer dizer, mas Wilhelmina intervém, lembrando-a de que ela prometeu que a recompensa não seria decepcionante. Rosalita gagueja, dizendo que pensou que o relatório detalhado sobre a queda da imperatriz era sua recompensa. Bem, a mina apenas sorri e a instiga a abrir. Rompendo o selo, Rosella se espreme dentro. Seus olhos se arregalam em total choque enquanto uma luz dourada brilha do documento, deixando-a completamente atordoada pelo seu conteúdo. Cashin observa com uma expressão séria, apontando como Rosalita parece feliz, entusiasmada com o presente. Ela não consegue deixar de admirar o gosto incrível da princesa Alexis. O envelope continha um voucher para uma estadia de 1 mês, um contrato de locação para um prédio na capital e uma pintura da linda propriedade. Enquanto ela sonha acordada em viver lá, a voz fria de Cashin a interrompe. Ele observa que ela parece pronta para ir naquele instante, acrescentando que a princesa realmente deve cobiçar isso. Em pânico, Rosalita percebe que sua empolgação com uma possível fuga era
óbvia demais. Vendo sua reação possessiva, Rosalita decide provocá-lo. Ela afirma que viver em um lugar bonito é seu sonho de vida e que deixaria o reino imediatamente se pudesse. A expressão de Cashin escurece enquanto ele a encurrala, perguntando se ela realmente está pensando em deixá-lo para trás. Envergonhada, ela rapidamente recua, dizendo a ele para não fingir estar preocupado, mas ele apenas agarra seu braço, seu sorriso voltando. Ele lhe diz que ela realmente não o conhece. Tudo isso enquanto pensa consigo mesmo o quanto ele realmente a quer. Enquanto Cashin a observa fixamente, a mente de Rosalita corre. Ela se diz que ele está apenas brincando com ela, como sempre. Mas algo parece diferente desta vez. Ele parece genuinamente triste. Tentando quebrar a tensão pesada, ela pergunta para onde ele acha que ela poderia ir. Para descontrair, ela aponta alegremente para ele e declara que seu precioso salário está bem ali. Um sorriso se forma em seus lábios enquanto ele concorda, acrescentando que tudo o que ela ama está bem ali com ele. Envergonhada, Rosalita apenas concorda, mentalmente exausta de tentar acompanhá-lo. De repente, Cashin expõe o campo político minado que acabaram de entrar. Ele explica que o reino Anton, lar da princesa Alexis, é famoso por suas exposições de arte. Com seu casamento real agora finalizado, o Império está ansioso para garantir os direitos de Ost. Mas há um grande problema. A Imperatriz também está perseguindo agressivamente esses mesmos direitos. Em uma jogada chocante, a princesa Alexis ignorou todos e deu os direitos exclusivos diretamente a Cashin e Rosalita. Rosalita entrou em pânico, percebendo que isso era uma tentativa clara de iniciar uma guerra entre eles e a Imperatriz. Dominada pelo medo, Rosalita pergunta se a Imperatriz definitivamente tentará algo contra eles. Cashin se coloca à frente dela, jurando agir como seu escudo. Desta vez, ele se recusa a colocá-la em perigo, explicando que a Imperatriz já está furiosa por causa de uma recente manobra política envolvendo seu filho. Ele então revela que a façanha da princesa Alexis foi uma declaração direta de guerra contra ele. Com um sorriso malicioso, Cashin diz que agora precisa provar seu afeto por ela. Justamente como esperavam, um convite chega para um jantar com a Imperatriz naquela noite. No jantar tenso com o imperador e a imperatriz, Rosalita vai direto ao ponto, adivinhando que foram convocados por causa dos direitos de exibição. O imperador confirma que ouviu a notícia, observando quão próximo Cashin e a princesa Alexis parecem ter se tornado. Cashin mantém a calma, explicando que eles simplesmente se tornaram conhecidos. Ele então lança um golpe verbal devastador, alegando que a princesa confiou as preciosas exposições a ele porque é a pessoa em quem ela mais confia. Afiando a faca, ele elogia seu excelente julgamento, o que faz a imperatriz entrar em uma raiva silenciosa e frenética. A imperatriz bate a mão na mesa, interrompendo Cashin. Ela desmaia de preocupação, argumentando que, embora ele seja um grande guerreiro, não sabe nada sobre gerenciar arte delicada. O que acontece se ocorrer um erro? Ela oferece generosamente ajuda, lembrando a todos que sua família Maiden tem vasta experiência no mundo da arte. Cashin a observa desconfiado, questionando sua repentina generosidade. Fingindo ser uma mãe preocupada, a imperatriz insiste que está apenas fazendo a sugestão por genuína preocupação, mas Rosalita vê a verdade por trás de seu sorriso doce. É uma jogada descarada para roubar o controle. Rosalita percebe instantaneamente o plano da imperatriz. Ela quer canalizar os direitos de exibição para sua família Maiden, mas Cashin apenas coloca a faca para baixo e faz um sorriso malicioso. Ele declara sarcasticamente que se sente profundamente honrado por sua preocupação. Mais tarde, de volta ao escritório, Rosalita está furiosa. Ela não consegue acreditar que a imperatriz extorquiu tão audaciosamente os direitos dele, bem diante do imperador. Preocupada, admite que a imperatriz parece ainda mais venenosa do que o habitual. Notando sua angústia, Cashin simplesmente se vira e pergunta se ela está realmente tão preocupada com ele. Oprimida, Rosalita insiste que, claro, está preocupada. Como poderia não estar, quando ele é quem está liderando todo o projeto? Cashin a observa, seu intenso olhar púrpura inabalável, enquanto pensa sobre quão especial ela realmente é. Mas o momento terno se desvanece em um instante. Ele se vira abruptamente, ajusta as mangas e declara que está um pouco cansado, deixando Rosalita atordoada com sua frieza repentina. Enquanto ele se afasta, ele se lembra silenciosamente de que seu dever é um dia devolvê-la em segurança à propriedade da família dela. Sozinho em seu escritório, Cashin luta com seus sentimentos. Ele admite que em dias cansativos como hoje, ele deseja desesperadamente manter Rosalita ao seu lado e apoiar-se nela. Ela não sabe o quão perigosa a imperatriz realmente é, ou o quanto ele quer proteger tudo de se desmoronar. Uma breve lembrança passa por sua mente, uma garota gentil de seu passado. Por causa disso, ele aperta o punho, endurecendo sua determinação. Por ela, ele deve conter seus sentimentos crescentes. No dia seguinte, Cashin e Rosalita se preparam para partir do palácio de Zidane
Inverno. Ele se vira para ela, um pequeno sorriso no rosto, ao lhe dizer que ela está linda. Sem perder o ritmo, Rosalita olha para ele com uma feroz determinação. Ela confirma que está, explicando que hoje não é apenas sua ajudante para esta reunião crucial. Ela vai confrontar seu rival político como sua noiva oficial e futura princesa coroada. Seu destino? Uma reunião com o Duque Jamod, o intimidante irmão mais velho da imperatriz. Ao entrarem na reunião, Rosalita se prepara, sabendo que o Duque Jamod é um homem verdadeiramente implacável. O Duque faz uma reverência rígida, cumprimentando o príncipe Cashin, antes que seu olhar recaia sobre Rosalita. Com um sorriso condescendente, ele não perde tempo em lançar insultos, comentando de forma sarcástica que Cashin deve estar tentando dar um pouco de refinamento à futura princesa coroada. Um passo necessário para uma dama que nunca teve um baile de debut. Rosalita não se surpreende. Ela sabe que o Duque é um nobre antiquado que muito odeia Cashin e começaria uma briga imediatamente. Rosalinda responde com um sorriso confiante, corrigindo o Duque. Ela realmente fez sua estreia no baile imperial no ano passado e pergunta se a imperatriz se esqueceu de mencioná-lo. Ao ouvir que ele não estava falando com ela, Rosalita explica que ela está respondendo porque o trabalho dele não valia o tempo do príncipe. Encurralado, o Duque rapidamente muda de assunto, levando-os para a galeria para inspecionar os tesouros. Ignorando o homem irritado, Cashin docemente puxa Rosalita para mais perto e pergunta se seus pés estão doendo. Com um Duque furioso observando, Cashin oferece-se para carregar Rosalita caso ela se canse. O Duque finalmente explode, exigindo que o príncipe leve a inspeção a sério, mas Cashin responde calmamente que achava que a imperatriz enviou o Duque para guiá-los em um encontro relaxante. Ele então provoca Rosalita por estar muito concentrada, supondo que ela não confia em seu anfitrião. Rosalita admite, revelando que leu um arquivo do tribunal sobre o filho do Duque, que fugiu porque seu trabalho era muito difícil. Embaraçado e exposto, o Duque gagueja que tinha seus motivos. Rosalinda continua com seu ato, elogiando docemente Cashin por sua natureza meticulosa. Este é o último golpe para o Duque Jamodi. Ele finalmente explode, dizendo-lhes para apenas aproveitar o encontro enquanto ele cuida da inspeção perfeitamente sozinho. Enquanto o Duque se afasta, Cashin, satisfeito, diz a ele, para fazer um bom trabalho, para que Rosalita não precise consertar seu trabalho. Uma vez que estão a sós, Cashin diz a Rosalita que ela pode relaxar. Mais tarde, eles encontram o Duque novamente. Cashin imediatamente o coloca em uma situação difícil, exigindo ouvir seu relatório. O Duque fica atordoado, gaguejando que precisa de mais tempo. Com o Duque gaguejando, Cashin simplesmente chama o nome de Rosalita. Ela avança para entregar seu relatório, detalhando uma inspeção impecável. Identifica vitrines defeituosas, itens sensíveis à umidade que precisam ser realocados e tesouros que deveriam ser agrupados. O Duque fica absolutamente sem palavras. Cashin, casualmente, vira a faca, achando estranho, já que a imperatriz jurou que o Duque faria um trabalho muito melhor. Encurralado e humilhado, o Duque furiosamente acusa Rosalita de ter inspecionado tudo antes, apenas para desmoralizá-lo com truques sujos. Rosalita, calmamente, responde ao desabafo do Duque. Ela observa que o ouviu se referir à noiva do primeiro príncipe como a futura princesa coroa. De repente, Cashin agarra o Duque pela gola, sua expressão se tornando fria. Ele pergunta se o homem pretendia menosprezar tanto a ele quanto a sua noiva, não usando o título apropriado para Rosalita. O aterrorizado Duque gagueja que a outra senhora é de uma casa respeitável e já teve sua cerimônia formal. Escutando em silêncio, Rosalita percebe o que ele está insinuando. Uma nova voz interrompe. Pergunta ao Duque se seus padrões agora estão acima da aprovação do imperador. Todos se viram em choque para encontrar o primeiro príncipe Charlie ali, sorrindo. O Duque empalidece, gaguejando o nome do príncipe em descrença. Cashin pergunta ao irmão o que o trouxe até ali. Charlie explica que sua mãe organizou um almoço com o Duque, mas ele prefere passar seu tempo com Cashin e Lady Alice. Pegando a mão de Rosalita para um beijo, ele deixa claro seu interesse, fazendo a expressão de Cashin endurecer imediatamente. O príncipe Charlie sorri e diz a Rosalita que está feliz pelo noivado dela com Cashin. Uma nervosa Rosalita avisa que sua própria noiva pode não gostar de ouvir isso. De repente, Cashin a puxa de volta, afastando-a do abraço do irmão. Ele informa friamente a Charlie que sua noiva é quem pode ficar chateada. Inabalado, o príncipe duvida disso. Enquanto Cashin a leva para longe, Charlie se inclina e sussurra que Cashin está incrivelmente ciumento, mas ela não deve se preocupar com isso. Em seguida, ele se afasta com um sorriso.
Com um coração de dedo brincalhão, o príncipe Charlie promete apoiar o amor deles. Ele acena um alegre adeus e desaparece tão rapidamente quanto apareceu, deixando Rosalita pensando que ele é um verdadeiro furacão. Embora confusa com o caos, ela conclui que o príncipe está do lado deles. Nesse instante, Cashin gentilmente pega sua mão, dizendo para não desperdiçar seus pensamentos sobre o irmão, enquanto ele dispensa o príncipe. Rosalita o observa e percebe que suas palavras estão transbordando de ciúmes. Em outro lugar, a imperatriz toma chá com seu irmão e o príncipe Charlie. Seu irmão bate com o punho na mesa, fervendo de raiva. Ele reclama da arrogância irritante de Rosalita, chocado que alguém tão inferior tenha tanta ousadia. A imperatriz, calmamente, diz a ele para suportar isso por conta de seus planos futuros. Com um olhar astuto, ela observa que Charlie desempenhou seu papel perfeitamente. Seu irmão concorda, percebendo que uma garota impotente se agarrando a um príncipe, na verdade, os beneficia. Cumprindo seu propósito, a imperatriz despacha o príncipe friamente. Da mesa, o príncipe Charlie desempenha o papel do filho obediente, mas no momento em que está sozinho, solta um suspiro frustrado. De volta à mesa, a fachada amigável da imperatriz derrete. Ela pergunta a seu irmão se ele verificou sobre o item com a confirmação. Sua expressão se transforma em desgosto. Ela reclama sobre a insolência de plebeus e declara que não podem falhar. Ela promete que Cashin, o filho de um rival, nunca tomará o trono. Seu irmão concorda, pensando que devem agir enquanto seus inimigos estão desprevenidos. O irmão da imperatriz declara que tudo está de acordo com o plano deles e que lentamente vão apertar a armadilha. Alguns dias depois, a exibição começa com um deslumbrante espetáculo de fogos de artifício. No meio da multidão de nobres, o imperador se aproxima de Cashin e Rosalita, elogiando-os pelo trabalho árduo. Cashin humildemente responde que eles simplesmente fizeram o melhor com os recursos do reino. O imperador então reconhece os esforços da imperatriz com um sorriso astuto. Ela minimiza sua participação, dizendo que apenas ofereceu algumas sugestões e que Cashin foi responsável pela maior parte do trabalho. O irmão da imperatriz observa que Cashin passou por lá algumas vezes para inspecionar o armazenamento. Rosalita escuta, instantaneamente suspeita de suas verdadeiras intenções. Ela empurra suas dúvidas para o lado e inicia a visita para a família real, apresentando uma escultura feita de um mineral raro e brilhante. À medida que a peça brilha, a imperatriz é atingida por uma estranha sensação de desconforto. Seu irmão nota a expressão perturbada dela e pergunta o que há de errado. Tocando seu rosto, ela admite que algo parece terrivelmente errado, embora não consiga identificar o sentimento. Rosalita percebe que a imperatriz e seu irmão estão finalmente fazendo seu movimento. A imperatriz comenta que o mineral parece familiar, e seu irmão confirma que tem alguns em sua propriedade. Enquanto Cashin a impressiona sobre seu desconforto, ela de repente se volta para a multidão com um sorriso maligno. Ela anuncia que a escultura é feita de pedra casada, um mineral raro que brilha apenas quando colocado ao lado de seu par, a pedra sagrada. Ela então aponta para a escultura opaca, declarando que, uma vez que não está brilhando, o reino deve ter falhado em enviar o conjunto completo. A multidão irrompe em murmúrios. Para o reino aliado enviar apenas metade de um conjunto precioso foi um insulto direto ao império, especialmente após todos os esforços diplomáticos. À medida que o rosto do imperador escurece de raiva, o irmão da imperatriz avança. Ele afirma que, quando inspecionou a entrega pela primeira vez, a escultura brilhava intensamente. Então, com um sorriso maligno, ele se vira e aponta diretamente para Cashin. Ele acusa o príncipe de ser descuidado com suas obrigações, rugindo que ele permitiu que a preciosa pedra sagrada fosse roubada. O rosto do imperador contorce-se de fúria ao exigir saber se a acusação é verdadeira. Com todos os olhares sobre ele, Cashin pausa por um momento tenso, antes de admitir calmamente que a pedra sagrada havia realmente sido roubada. Uma onda de choque percorreu a sala, mas logo que a imperatriz e seu irmão trocaram olhares triunfantes, a expressão de Cashin se torceu em um sorriso. Ele esclareceu que os ladrões tinham conseguido roubar apenas a falsificação. Os conspiradores congelaram, gaguejando em descrença. Cashin então começou sua explicação, recordando um aviso de Rosalita, 6 dias antes, sobre um intruso suspeito que estava mirando a exibição. Rosalita o alertara sobre um intruso suspeito dias antes do evento. Ela explicou que, embora os guardas tivessem conseguido afastar o ladrão, não conseguiram capturá-lo. Isso imediatamente disparou alarmes. A localização da exibição, no anexo, deveria ser um segredo. Não era uma informação que qualquer
qualquer pessoa aleatória deveria ter. Percebendo que a tentativa desajeitada significava que o culpado estava desesperado, Kasia sabia que não podiam apenas esperar por outro ataque. Agindo em sua advertência, prepararam uma pedra falsa. O ladrão caiu bem na armadilha, roubando a falsificação em vez da verdadeira. Cashon virou o jogo com um olhar de pura decepção. Ele se desculpou por mantê-los no escuro, explicando que era necessário para capturar o culpado. Então ele exagerou, fingindo estar magoado. Ele disse à sua madrasta que, já que ela estava tão preocupada, ele presumiu que ela falaria com ele em particular, em vez de acusá-lo na frente de todos. Com um olhar ferido, ele admitiu que a exibição pública de desconfiança era desanimadora. O imperador imediatamente repreendeu o irmão da imperatriz por ser tão precipitado. Em pânico, o irmão insistiu que não podiam ter certeza de que Cashon estava dizendo a verdade. O olhar do imperador se tornou afiado. Ele torceu a acusação, perguntando ao irmão da imperatriz se ele estava acusando o príncipe herdeiro de ser negligente. O irmão congelou, gaguejando que não era isso que queria dizer. Ele tinha caído na armadilha. A imperatriz, silenciosamente furiosa com o erro do irmão, viu sua oportunidade. O imperador encerrou o assunto e avisou Cashon para garantir que isso nunca mais acontecesse. Em seguida, despediu-se do tema. Lado a lado, Cashon e Rosalita simplesmente sorriram e concordaram, tendo navegado perfeitamente pelo ataque político. Furiosa, a imperatriz atingiu o irmão no rosto. Ela o censurou, perguntando se ele estava fora de si por arruinar o trabalho e por se opor a ela. Ele ofereceu uma desculpa fraca, afirmando que não antecipou o aumento da segurança. Isso a enfureceu ainda mais, já que o imperador acabou elogiando Cashon. Enquanto isso, Lord Gash admirava a exibição impecavelmente organizada. Ele elogiou o trabalho diligente de Rosalita e Cashon concordou, acrescentando que ele também teve um papel. O Lord sorriu, observando que ter um assistente capaz prova a própria habilidade de Cashon. O imperador declarou com orgulho que Cashon era realmente seu filho. Esse elogio levou a imperatriz a um silêncio de fúria tremulante. Ela cerrava os dentes, furiosa por ter dado a ele a chance de se recuperar. Olhando para a tempestade, pensou amargamente sobre como aquele que deveria ter partido para sempre havia retornado vivo. Em outro lugar, Lord Gash recordou que já se passaram cerca de 10 anos desde a primeira expedição de Cashion. Ele lembrava aquele momento fatídico como o exato instante em que tudo no Império começou a mudar. De volta ao escritório, Rosalita não conseguia acreditar no que ouvia, perguntando o que ele acabara de dizer. Cashion, calmamente, repetiu seu chocante anúncio. Ele estava planejando dar a ela 9 dias de férias. As palavras simplesmente não se encaixavam. Um descanso desse cara. Ele explicou que, na verdade, queria dar a ela um tempo livre há um bom tempo, mas o momento nunca era o certo. Agora que a exposição foi um sucesso e a primeira metade do ano estava completa, a carga de trabalho dela finalmente diminuiu o suficiente para um descanso adequado. Cashin pergunta por que ela parece tão preocupada. Ele pensa que ela estaria ansiosa por um intervalo. Ele promete que pode administrar as coisas sozinho por uma semana. Rosalita hesita antes de admitir que está preocupada que ele se sobrecarregue se ela fizer isso. Seu cuidado genuíno o pega completamente de surpresa. Uma expressão ternura suaviza seus traços enquanto ele pensa que isso é exatamente o que queria dizer a ela. Tocando suavemente seu rosto, ele diz para não se preocupar e apenas descansar. Internamente, ele a chama de sua preciosa ajudante. Enquanto Rosalita cora, ela acha engraçado como a simples palavra ajudante agora soa mais carinhosa do que qualquer um dos títulos sofisticados que ele usou antes. Assim, suas primeiras férias de 9 dias oficialmente começam. Durante 2 dias inteiros, ela não faz absolutamente nada, apenas relaxa em seu quarto, lendo e petiscando. Mas seu descanso pacífico é interrompido no 3º dia. Uma jovem furiosa, com cabelo roxo, entra, chocada ao ver que a ajudante do segundo príncipe está apenas descansando em casa, em vez de trabalhar. A intrusa rude é, na verdade, uma princesa. Ela arrasta Rosalita para uma deslumbrante vila privada só para suas férias. Rosalita fica completamente maravilhada, elogiando como o lugar é incrível. A princesa, envergonhada, mas satisfeita, explica que queria tornar o tempo livre de Rosalita especial, já que ela trabalha tanto. Internamente chamando-a de anjo, Rosalita aceita ansiosamente a oferta da princesa para explorar um vilarejo nas proximidades juntas. E assim, suas férias relaxantes se transformam em uma surpreendente viagem de garotas. Ao chegarem na charmosa cidade, após uma caminhada revigorante, Rosalita e a princesa se acomodam para um adorável chá da tarde. Rosalita está radiante, entusiasmada por ter uma maravilhosa férias graças à sua nova amiga. A princesa fica envergonhada, dispensando os elogios antes de timidamente perguntar se agora elas podem ser consideradas amigas. Ela insiste que Rosalita a chame pelo apelido Walma, achando isso absolutamente adorável. Rosalita concorda, agora em uma base de primeiros nomes.
Walma sugere que elas saiam para um delicioso brunch. Ela sabe que Rosalita está animada por outra aventura com sua nova melhor amiga. Rosalita está nas nuvens, deliciando-se internamente com essa férias de sonho com sua nova amiga. Esse momento perfeito parece uma fantasia que ela nunca quer que acabe, mas sua bolha de felicidade estoura quando ela olha para cima e vê um rosto familiar. Não é ninguém menos que o Príncipe Cashin. Rosalita congela, horrorizada por ter esbarrado em seu chefe durante seu tempo livre. Seu pânico dispara ao perceber o maior problema. Ela absolutamente não pode deixá-lo se encontrar. Por quê? Porque sua nova melhor amiga, Walma, tem uma enorme paixão por ele. Cashin cumprimenta-a suavemente como Princesa Wilhelmina, notando que já faz um tempo, para o choque de Rosalita. Walma não fica vermelha ou se atrapalha. Em vez disso, ela está perfeitamente composta, perguntando calmamente o que o traz aqui. Rosalita está perplexa com a reação fria da amiga, totalmente esperando que ela se empolgue. Cashin afirma que é negócios oficiais, mas acrescenta que é fora do horário, com um sorriso astuto. Ele se volta para Walma e pergunta se pode pegar Rosalita emprestada por um momento, enquanto sua mão se move em direção à cintura dela. Antes que Rosalita possa pará-lo, Walma intervém calmamente. Ela diz que também tinha planos com Rosalita, mas Cashin apenas sorri, puxando seu truque. Ele aponta que, como noivo de Rosalita, seu pedido não está fora de linha. O ar fica tenso enquanto Walma o desafia, perguntando se um noivo realmente tem prioridade sobre uma amiga. Uma batalha de vontades não faladas se acende entre eles, seus olhares se enfrentando como espadas. No meio disso, uma Rosalita confusa não tem ideia do que está acontecendo. Vendo como Rosalita está, descontrolada, Walma pergunta se algo aconteceu. Rosalita gagueja, lutando para explicar a complicada situação com Cashin, mas sua amiga é incrivelmente perspicaz. Walma diz para ela não se preocupar, adivinhando que deve ser algo relacionado ao trabalho. Aliviada por não precisar mentir, Rosalita a agradece, não querendo atrapalhar. Walma decide voltar à capital primeiro. Ela pega gentilmente as mãos de Rosalita, dizendo para ela se cuidar. Rosalita promete que vai, desejando à amiga uma viagem segura de volta para casa. Enquanto a carruagem de Walma ruma pela estrada, Rosalita acena para a amiga em despedida. No momento em que ela se vai, no entanto, uma fraqueza repentina atinge Rosalita como uma onda. O corpo dela fica completamente mole, e ela desaba no chão, chamando o nome de Cashin em um sussurro desesperado. Enquanto isso, no caminho de volta, Walma tenta afastar uma sensação ruim. Ela se reconfirma que Cashin é um raposa astuta. Mesmo que algo tenha acontecido, ele teria encontrado uma maneira de sair dessa. Ela tem certeza de que não é nada sério, mas o pressentimento ruim de Walma estava correto. Longe de estar bem, Cashin está em um mundo de problemas. Em um beco escuro e deserto, ele tropeça, sua camisa branca impecável agora encharcada de vermelho. Ele desaba no chão, mal conseguindo manter a consciência, segurando uma ferida brilhante em seu peito. Ele respira fundo e que a limpeza básica do seu kit mágico terá que ser suficiente, mas sentado em uma poça crescente de seu próprio sangue, é dolorosamente óbvio que essa lesão está longe de ser básica. Ele está seriamente ferido. Cashin descarta seus ferimentos como resultado de uma emboscada inesperada, mas sua maior preocupação não é a dor, é o pensamento de Rosalita, preocupada com ele. Sua mente vagueia de volta à infância, lembrando de uma vez em que ele a ensinou a sempre ter um plano de fuga. Ele se lembra com carinho quando ela lutava para dizer seu nome, chamando-o simplesmente de Mian. Enquanto ele se perde nessa lembrança calorosa, uma vozinha em sua cabeça, soando exatamente como ela, o interrompe, dizendo para ele parar de recordar, porque ele ainda não está morrendo. Saindo de seu torpor, Cashin diz a si mesmo que não é sua hora de morrer. Ele força um sorriso fraco, lutando para se manter consciente. Justo então, o som de passos apressados estilhaça o silêncio do beco. Rosalita aparece, seu rosto uma máscara de terror, enquanto ela grita seu título. Ao vê-la tão apavorada, Cashin reúne forças para um sorriso fraco e pergunta como poderia sair assim, tão bagunçado. Ela corre até seu lado e ele lhe diz gentilmente, para não fazer uma cara tão preocupada. Ele tenta aliviar seus medos, apesar de sua própria condição grave. Rosalita responde, perguntando como deveria ficar calma, se ele está coberto de feridas e ardendo em febre. Ela se pergunta apenas quão longe ele se esforçou enquanto estava sozinho, muito fraco para discutir. Cashin, com voz fraca, pede que ela fique quieta e se concentre em descansar. Rosalita promete cuidar de tudo a partir daí. A última de suas energias se esvai, e ele desmaia ao se apoiar nela, finalmente inconsciente. Segurando-o apertado, Rosalita sussurra que ele se saiu bem, tentando confortá-lo, mesmo enquanto ele está desmaiado. Enquanto Cashin se
recupera, Rosalita examina os documentos confiscados dos magos. As palavras do pergaminho a deixam completamente estonteada. Mais tarde, em um refúgio tranquilo no campo, Cashin finalmente acorda. Ele encontra Rosalita sorrindo calorosamente para ele, com uma tigela de ensopado nas mãos. O momento terno provoca uma lembrança de sua infância, quando ela cozinhei nervosamente para ele. Naquela época, um jovem Cashin não se importava com o sabor. Ele estava feliz apenas porque ela o havia feito. A doce memória a faz pausar, perdida em pensamentos. O momento lembra Rosalita de sua infância, quando, disfarçada de Wilma, ela o alimentou em um quarto semelhante e simples. Ela comenta que ele nunca foi um comedor exigente. Indo direto ao assunto, ela revela que, enquanto ele dormia, ela revisou seus documentos e fez algumas investigações. Seu rosto se torna sombrio ao soltar uma bomba. O navio de cruzeiro que os magos estavam usando para seu comércio ilícito pertence a ninguém menos que Wilhelmina. Eles exploraram a gestão relaxada do navio, sabendo que ela quase nunca o usava, para conduzir seus negócios em segredo. Rosalita percebe que tudo isso é uma manobra da Imperatriz, um plano distorcido para enredá-los. Ela, Cashin e Wilhelmina. Os documentos provam isso, revelando que um grande acordo está prestes a acontecer naquele navio, ainda hoje. Cashin gravemente admite que seus instintos estavam certos o tempo todo, sabendo que seus inimigos estarão desesperados para recuperar as provas. Rosalita apresenta seu plano. Ela comprou 2 passagens de trem de primeira classe para a capital, criando um engano perfeito. Os magos presumirão que estão a bordo, mas ela organizou para que os cavaleiros de Cashin ocupassem seus lugares. Enquanto os cavaleiros criam uma distração, Rosalita revela seu verdadeiro alvo, o navio de cruzeiro onde o acordo vai acontecer. Impressionado com seu plano impecável, Cashin diz que estaria perdido sem ela. Um pouco envergonhada, Rosalita pede que ele pare de provocá-la e se concentre na missão. Com novas cores de cabelo e disfarces elegantes, eles se transformam em um casal nobre completamente diferente. Seu objetivo é claro: infiltrar-se na festa de alto risco no navio e desmantelar toda a operação da Imperatriz. De dentro, eles estão oficialmente arruinando a festa. Justo quando ela traça o plano, Cashin de repente agarra seu braço. Com um olhar vulnerável, ele lhe implora para não abandoná-lo. Surpresa, Rosalita se mantém firme, lembrando-o de que já havia dito que isso não ia acontecer. Cashin finalmente relaxa e concorda. Ele então pede para que ela fique ao seu lado, sem deixar seus pensamentos vagarem. Antes que ela possa responder, ele apoia a cabeça em seu ombro, completamente esgotado. Rosalita percebe que ele deve estar realmente exausto com toda a situação. Nota como ele sempre sabe como desestabilizá-la. Após o caos do incidente do cruzeiro finalmente diminuir, Rosalita se encontra com Cashin. Ela pergunta sobre sua visita à Imperatriz, com um sorriso divertidamente irônico. Cashin descreve como a Imperatriz estava sorrindo, mas seus olhos e boca tremiam incontrolavelmente de raiva. Rosalita sabia que a Imperatriz estava furiosa, pois seu plano de incriminá-los havia falhado espetacularmente. Cashin então explica que Wilhelmina enfrenta uma investigação menor, mas está a salvo, já que não possui vínculos com os magos. A expressão de Rosalita se endurece, percebendo que sua amiga quase foi arrastada para essa situação perigosa. Cashin revela a verdade sobre o pai de Wilhelmina. Lord Gash estava simplesmente avaliando suas opções, considerando tanto ele quanto o príncipe Charlie como potenciais genros, para ver quem seria mais lucrativo. Esse movimento havia enfurecido a Imperatriz no passado, e Rosalita percebe que seu plano desta vez era ainda mais cruel. Ela queria eliminar Wilhelmina, sua família e Cashin ao mesmo tempo. Com o caso finalmente encerrado, Cashin expressa seu alívio. Rosalita concorda, notando que o verão está chegando. De repente, uma terrível realização a atinge. O clima fica tenso enquanto ambos lembram que é hora do temido fechamento financeiro da primeira metade. As portas do escritório se abrem com força, e assistentes entram em massa, todos exigindo sua atenção. Os pedidos se acumulam instantaneamente. A segunda princesa precisava de ajuda com o orçamento. A Imperatriz queria assistência com seu acordo, e inúmeros outros palácios enviaram seus próprios trabalhos, enterrados em papelada. Rosalita desejava que parassem de chamar seu nome. Ela sabia que era o plano de Cashin para ganhar poder, tornando todos dependentes deles. Mas o volume era esmagador. Olhando para o lado, ela viu que até ele havia atingido seu limite. Totalmente desmaiado em sua mesa, em meio a uma montanha de documentos, cercado por chamas de pura concentração. Cashin queimava a gordura por meio da interminável papelada. Sentindo a pressão aumentar,
começar, Rosalita sabia que precisavam reduzir essas tarefas extras. Ela anunciou uma rápida viagem ao Palácio de Verão do primeiro príncipe para resolver as coisas. Ao chegar, encontrou os assistentes do príncipe dando um passeio despreocupado, reclamando de estar sobrecarregados enquanto chamavam a equipe do Palácio de Inverno de incompetente. Rosalita saiu, braços cruzados. Ela questionou furiosamente quando despejar sua carga de trabalho sobre os outros se tornou eficiente, enquanto sua equipe estava sendo desgastada. Eles estavam apenas relaxando do lado de fora. Inaceitável. Um dos assistentes do príncipe a chamou sarcasticamente de bruxa do Palácio de Inverno. Impassível, Rosalita anuncia: ela está aqui para devolver o trabalho que empurraram para sua equipe. Ao sinal dela, sua equipe deixa cair enormes pilhas de papéis aos pés deles. Os assistentes preguiçosos entram em pânico, mas ela os silencia com frieza. Ela explica calmamente que aquele trabalho era deles para começar. Mas, se insistem que é injusto, ela pode sempre pedir ao imperador para rever a situação. A ameaça funciona instantaneamente. Rosalita os deixa afundando em sua própria carga de trabalho eficiente. Rosalita pensou que seus problemas com o Palácio de Verão tinham acabado, mas mesmo após devolver a carga de trabalho, ela ainda estava se afundando na sua própria. Justamente então, o primeiro assistente do Palácio de Verão, Lord Ashwood, apareceu com mais documentos urgentes. Rosalita não podia acreditar na audácia dele. Ela o lembrou bluntamente que acabara de devolver seus arquivos e estava atolada. Relutantemente, ela se ofereceu para olhar os documentos por volta das 4 da tarde. Lord Ashwood ficou chocado quando ela acrescentou friamente que, independentemente disso, ela sairia do trabalho ao meio-dia. Lord Ashwood, com um sorriso arrogante, disse a Rosalita que ela teria que trabalhar ao redor de um cronograma. Com um estalo agudo, a pena que ela segurava quebrou. Sua equipe ficou em choque. Rosalita, irada, não podia acreditar na audácia dele. O Palácio de Inverno já estava atolado de trabalho, e ele ainda entrou exigindo favores e esperava sair na hora. Ela se enfureceu, em silêncio, recordando como o Palácio de Verão já recebeu montes de ajuda da Imperatriz. Mesmo sem esse suporte, eles ainda despejavam as menores tarefas em sua equipe e esperavam que ela simplesmente fizesse tempo. Ashwood ficou tremendo. Lord Ashwood, de forma condescendente, afirma que está ignorando sua atitude rude ao pedir cooperação. Essa foi a gota d'água. Rosalita explode, dizendo a ele para não brincar com ela. Apontando para as pilhas de documentos, ela declara que o Palácio de Inverno está muito ocupado para oferecer ajuda gratuita. Encurralado, ele pergunta o que ela quer, com um sorriso dissimulado. Rosalita faz sua exigência. Se ele quiser a ajuda de sua equipe, deve se tornar seu assistente pessoal. Quando ele ri da ideia, ela o desafia, perguntando se servir a filha de Amir Barron é tão desagradável. Lord Ashwood gagueja que está apenas preocupado em trazer vergonha para seu palácio. Não acreditando, Rosalita vira as costas friamente, interpretando sua hesitação como uma rejeição. Vendo sua última chance escapar, Ashwood finalmente cede. Ele segura os documentos e aceita relutantemente seus termos. Um sorriso triunfante se espalha pelo rosto de Rosalita. O Palácio de Verão se divertiu ao trabalhar sua equipe até a exaustão. Agora, com seu principal assistente sob seu controle, ela promete fazer com que eles sintam toda a pressão que impuseram. Os papéis se inverteram oficialmente,